Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mindcast, o seu podcast de neurohacking, de performance mental e hipnoterapia. Bom, esse episódio aqui, além de ser o primeiro, as convidadas, na verdade, são as founders, as hosts desse podcast. Mas por que eu tô aqui sendo a voz hoje? Porque antes da gente começar a dividir os cases, as histórias que elas já trataram e cuidaram, é muito importante que a gente quebre algumas crenças, alguns medos e até algumas inseguranças que a gente tem em relação à hipnoterapia, né? Eu acho que muita gente tem curiosidade, mas não tem coragem porque não entende de algumas crenças e algumas dúvidas que a gente tem. Então, por isso, nesse primeiro episódio, nós iremos fazer aquelas perguntas que todo mundo tem vontade de perguntar e aí a gente já aproveita aqui e tira as dúvidas e aí a partir do próximo episódio, as duas hosts, que eu já vou falar do currículo delas, assumirão aqui esse bate-papo. Bom, eu trouxe aqui a Daniela Santos e a Débora Diniz. A Daniela, vamos falar um pouquinho do currículo. Eu vou ler, porque é enorme o currículo delas, com muito orgulho dessas duas mulheres aqui, que eu tive a oportunidade de conhecer na minha jornada. É um grande prazer. E a Daniela é formada. Desculpe, aqui em cima, fui para a Débora primeiro. A Daniela é formada em Engenharia de Telecomunicação pela Universidade Bandeirantes, tem pós-graduação em Administração pela FGV, já trabalhou na HP, já trabalhou na General Motors como engenheira de comunicação, AT&T como Senior Network Design Engineer, na DXC como engenheira de infraestrutura. Na verdade, é muito outros currículos e treinamentos que eu sei que você tem, né, Dani? Uhum. Mas, além disso, ela é Master em PNL pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística e CEO e fundadora do Compromind como hipnoterapeuta. Dani, seja muito bem-vinda ao seu próprio podcast. Dá um oizinho aí pro pessoal antes de chamar a Débora. Olá, estou muito feliz desse ser um marco na nossa carreira. Com certeza. Eu entendo, aliás, eu sei que nós já sabemos que a nossa carreira, a nossa forma de comunicar é uma forma de servir ao mundo. E eu entendo que quando a gente compartilha, que a gente usa a comunicação para levar conhecimento e para melhorar a vida das pessoas, é uma forma da gente contribuir com a cura desse mundo, entendeu? Então eu entendo que esse projeto tem muito disso aqui. E agora, a Débora Diniz também tem outro super currículo, é formada em farmácia e bioquímica pela PUC, é pós-graduada em farmácia hospitalar pela USP, administração de empresas pela FGV também, especialista em terapia nutricional parental, iniciou a carreira como farmacêutica, foi pioneira na construção da primeira sala limpa, ok? Preparou, desculpe, aqui, ó, gente, é muito grande o currículo, tá? Aqui, ó. Preparou dessas nutrições em ambiente hospitalar no Brasil todo. Migrou para a indústria como especialista de produtos de terapia nutricional. Atuou por mais de 20 anos na área comercial de empresas, na área farmacêutica, em posições de liderança, viajava a diversos países aí, né? Teve uma carreira bem agitada de geolocalização, que a gente vai dividir um pouquinho aqui. É empreendedora, em 2010, fundou a PharmaEnd, a empresa que presta consultoria especializada em negócios e engenharia para salas limpas. Esse é o Isso, termo, né? é. Além disso, também é Master em PNL. Acredito que tenha sido aí que vocês se encontraram nessa jornada, né? Pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, Leader Coach Training pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Tem habilitação em Psicologia Positiva pelo Centro Sofia Bauer. Tem extensão em formação em hipnoterapia, hipnoterapia avançada, hipnoterapia perioperatória, hipnose não verbal, hipnokids, hipnose física, entre outros. E ainda, para você achou que ainda não tá bom, mais um MBA em hipnoterapia profissional. Então entendam que esse assunto está cada vez mais crescente e mais sendo procurado aí no Google ou pelos terapeutas, mas nós aqui no Mindcast, nós temos certeza que nós encontramos as pessoas muito especialistas e com uma grande bagagem para tirarem as dúvidas de vocês. Vamos lá, Débora, dá um Muito, oizinho aqui para o pessoal. muito bom. Estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter como minha parceira essa grande mulher, a Daniela. E a gente tem um mundo de coisas para fazer e para concretizar e ajudar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres a crescerem, se Lindo, desenvolverem e cuidarem da mente. Que esse é o passo principal. A gente ser equilibrada quer dizer ter uma mente equilibrada. maravilha.
Então, estamos juntas nessa jornada. Legal. Vai ser um bate-papo bem enriquecedor. Bom, antes de começar as perguntas aqui, eu quero que vocês contem, né, cada uma, um case, uma cura que vocês conseguiram trazer, uma melhoria de vida que vocês conseguiram trazer, que foi um grande marco, assim, na carreira de vocês. Para que as pessoas que ainda não entendem sobre hipnoterapia, elas entendam o que que ela faz primeiro, antes de entender o beabá. Você quer começar? Pode ser, pode ser. Eu vou compartilhar um caso de uma pessoa que foi bem especial para mim, porque foi do início da minha carreira como hipnoterapeuta. Eu tratei uma moça que tinha síndrome do pânico Uhum. e a partir das 6 horas da tarde ela já não saía mais de casa. Ela tinha uma ansiedade muito grande de ir à rua à noite e durante essa terapia a gente descobriu o motivo. Porque a gente faz, dentro da terapia, uma regressão à causa para descobrir o porquê ela desenvolveu aquele monte de transtornos, né? Ela usava, na época, 2 medicamentos para o controle da ansiedade e da síndrome do pânico. Foi parar no hospital inúmeras vezes, porque quem tem síndrome do pânico fica num estado de sentir que parece que está morrendo. Você tem uma taquicardia, uma sudorese elevada, então você acha que está morrendo, está passando mal. Então vai para o hospital e no hospital acabam fazendo os exames todos e constatando que a pessoa não tem nada, a não ser uma ansiedade extremamente exacerbada, né? Então nesse retorno à causa, o que a gente descobriu foi que ela viu pela janela do quarto, quando amamentava o filho, a vizinha ser morta pelo marido. Então, um caso de feminicídio. Pesado. E nesse mesmo momento ela se escondeu porque ela achou que o rapaz podia vê-la na janela e a amiga ficou caída na rua e ela via só as mãos da pessoa caída no chão. E as mãos foram ficando escuras, porque o sangue, como ela acabou morrendo, né, o sangue foi saindo e ela ficando escura. Então, o que acontece? Ela pegou essa imagem da mão ficando escura e associou à noite. Então, toda vez que começava a anoitecer, que tinha o pôr do sol, ela dizia: eu nunca admirei o pôr do sol, porque aquilo me dava uma angústia, uma ansiedade. E quando ia ficando escuro, ela tinha que se esconder. Ela assim: eu não saía na área da minha casa, nem para recolher roupa quando estava no varal. Olha só. E a gente conseguiu ressignificar tudo isso, né? Porque já passava muito tempo, ela não precisava mais sofrer com aquela imagem e ela conseguiu se libertar disso. Então, a gratidão que ela sentiu por ter se livrado desse transtorno que atrasou tanto tempo da vida dela, né? Então, ela começou a viajar, ela conseguia sair, se divertir à noite, conseguia fazer inúmeras outras coisas, Claro. né? Então, assim, é um ganho pessoal imenso, imenso. Nossa, que história. Impressionante. É incrível, né? Muito bom. Você, Daniela, conta algum case bacana? Olha, é até difícil e injusto, né, a gente escolher uma situação dentre tantas que já atendi, né? Desde tentativa de suicídio até mesmo dores crônicas. Mas um caso que me chamou bastante atenção foi no início também, quando eu comecei a carreira como hipnoterapeuta, numa pessoa que tentou suicídio, só que ela era cega. E decorrência de outros problemas, e me ligaram e falaram: Dani, ó, tem uma pessoa assim, assim, precisa de sua ajuda, tal. No entanto, eu estava bem resistente a atender. Eu falei: não, eu só fiz esse curso somente para autoconhecimento, assim como a PNL e tudo, nunca tive a pretensão de fazer a mudança de carreira definitiva, né? Uma porque eu já né? Ou estava há 20 anos na carreira de TI, de infraestrutura, então você está cômodo, né? Ganho bem, tenho o meu trabalho, e ok. Mas quando me ligaram e falaram dessa pessoa, falou: vou lá entender. Então, o que aconteceu? Ele tentou se enforcar, só que a corda quebrou e ele caiu na cozinha. Não bastando, a esposa dele também é cega, só que ela tem um problema gravíssimo de audição. E ela não escutou, porque quando ela vai dormir, ela tira o aparelho, então ela não escuta.
Deu o horário dele fazer o café da manhã, porque ele sempre faz o café, ela não sentiu o cheiro. Ela achou estranho, foi levantar, colocou o aparelho e começou a chamar. Só que ela foi atrás dele. E ela falou para mim que quando encontrou ele na cozinha, ele falou: Dani, o sangue estava seco. Fazia tempo que possivelmente ele estava agonizando, né? Nisso aí conseguiu chamar o resgate e ele sobreviveu, né? Por podemos dizer, um milagre. Sim. Quando eu fui na casa deles, na primeira vez, sabe aquela cena de terror? Tipo, os dois muito tristes. Uma, porque ela tinha encontrado o marido naquela situação. E quando você pergunta, não sei se a Débora já passou por isso, quando atende algum tendência suicida, eles não sabem explicar o porquê que fizeram aquilo. Sim. Olha isso. É um ato de desespero, tipo, de 1 minuto. É um desespero extremo, né? E eu acho que o familiar ao lado pensa assim também. Eu não me amo o suficiente a ponto de não querer ficar e lutar pela vida, né? Eu acho que o familiar também se sente um pouquinho culpado. Isso. Enfim. E fora isso, tipo, você ia me deixar, né? Isso. E esse tipo de assunto. Nossa, Então, triste. nesse dia eu decidi atender os dois. Eu falei, bom. não, tem que tratar os dois, porque não adianta só um, a outra vê a situação também. E tinha várias questões lá da primeira infância. Como a Débora falou, a hipnoterapia nada mais é que a gente resgatar nossas próprias memórias, desde a gestação até quando acontece. E tanto os pais dele como os pais dela, falaram algumas coisas que machucaram, né? Então, assim, não, vamos dizer, não foram uns pais exemplares que deu apoio. Pelo contrário, né? A história dele é muito longa, mas eu vou encurtar devido ao podcast. Sim, vale Quando a eu pena. atendi eles, no dia seguinte eu fui visitar, que eu atendi ele no sábado e ela no domingo. E ele já não dormia, tinha dores nas costas. Quando eu fui no dia seguinte, ele tava com a cara toda amassada. Falei, o que que aconteceu? Ele, dormi que nem um anjo. Tava Olha que dormindo bom. até agora. Que bom. Falei, sério? Ele, sério. Aí ele, ó, observa a minha casa. Eu, tá. Limpei tudo, tirei todas as coisas do armário, fiz a faxina. Falei, a dor nas costas. Ah, passou. Olha só. Então, para você ver que como o emocional mexe muito com o físico, principalmente relacionado a dores crônicas. Muito bom. Não, muito bom. E faz quanto tempo já que você os atende? Então, a sessão, ela é muito rápida, né? Aham. Então, eu atendi eles ano passado. Legal. E eu só fiz 2 sessões com eles. E super Tão bem. destravaram. Sim, tão Que bem, legal essa história. sentindo Das muito bem. duas, né? Das duas. Viajam. E as pessoas se enganam que cego tem limitações. O que prejudicou muito foi a questão do isolamento na pandemia. Olha só. Porque não conseguia encontrar com os amigos, com os familiares, fora as mortes que tiveram também na família em decorrência à Covid. Só que a depressão, ela aumentou no número exponencial muito grande. Eu vi o dado mais atualizado que tem aqui no Brasil, de 2021, e nós temos 22 milhões de pessoas com depressão no Brasil. Sem contar, né, a pessoa com burnout, com ansiedade, uma série de outras questões aí que vocês dominam até mais, mas 22 milhões de pessoas com depressão é muito pesado. E aí, enfim, elas precisam em algum momento se deparar com terapias como as que vocês fazem, né? Como uma solução para sair desse estado. Esse dado é importante, porque o Brasil era o segundo país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo, Olha perdendo isso. só para o Japão. Hoje ele é o primeiro. Por que, Débora? Por que você acha que o Brasil... Que a gente tem uma série de incertezas no nosso país, né? Incertezas econômicas, né, políticas, e isso mexe muito, né? E a Olha só. pandemia, com esse monte de disputas políticas, principalmente, né, fizeram com que as pessoas não tivessem muita saída, né? Então, quando você pensa no futuro, porque o que é a ansiedade? É você viver num tempo errado, porque a gente tem 3 tempos para viver, ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Sim. Quem vive no passado só fica rememorando histórias e deixa de viver o agora. Legal. Quem vive no futuro está sempre planejando o que vai acontecer, só que ele não consegue concretizar aquilo. Porque mesmo quando aquilo se aproxima, ele já está pensando à frente.
Então, quando a gente tenta pensar num mundo, principalmente no nosso país, o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 10 anos, causa aquela desestrutura, Ansiedade, né, dentro, né? Pega fogo, né? verdade. Então, isso é ansiedade, né? Olha só. E aí a gente fica o tempo inteiro. Não sabia que o Brasil já estava em primeiro Já colocado. está Me em entristece primeiro. muito saber disso. Infelizmente é um ranking que não gostaríamos de estar anunciando. Não. Tantas coisas boas aqui porque a gente. Muito bom. Próxima pergunta. Medo. Imagina, agora, até para que a gente possa destrinchar um pouco mais sobre a questão da hipnoterapia, para quem nunca ouviu falar, né? Ou para aqueles que já ouviram falar, mas certamente tem algum tipo de preconceito com, será que eu entro em transe? Será que o cara vai me colocar lá para ficar andando de galinha, essas coisas que a gente já viu que é péssimo? O que é hipnoterapia de fato? O que é esse acesso ao inconsciente? Então, a gente não acessa nada, Olha só. certo? Todo esse trabalho, o que nós fazemos é conduzir o cliente ao estado de transe para que ele faça essas mudanças dentro da mente dele. Eu não tenho o poder de entrar na sua mente. Se eu tivesse, era fácil, né? Que eu ia lá, fazia as ligações de um neurônio com o outro, as sinapses, e estava Legal. resolvida. Mas não é assim, né? Infelizmente, não é um passe de mágicas, né? Então, a pessoa precisa estar apta a fazer isso. E o que é estar apto a fazer isso? É ela querer, principalmente ela querer. Quando ela quer, tudo é possível, porque se você não quiser, eu não consigo nada, Olha só. né? Então, o estado de transe. Se você falar para mim assim, eu nunca vou ser hipnotizada, pode ser que nunca seja, né? Porque você não permite. Porque você não permite, porque um dos grandes mitos é esse. Nem todo mundo pode ser hipnotizado. Não, o transe hipnótico é natural da mente humana. Então é um processo que acontece com você diariamente sozinha, em vários períodos do dia. Quando você está trabalhando de forma concentrada, você entra em transe. O hiperfoco seria? É um tipo de hiperfoco, porque o que está na sua zona periférica está acontecendo, você sabe que está acontecendo, mas você não interage com isso. Interessante. Ele fica meio que desligado. Você sabe, se a Daniela passar do seu lado e falar, tudo bem, Mel, você continua lá. Você sabe que a Daniela passou ali, que a Daniela falou alguma coisa, mas Não sabe nem o que eu falei. tchum pra Daniela. Nossa, Entendeu? totalmente a gente tem esses Não é? momentos no É. dia. Outra coisa, você já chegou em casa alguma vez e se perguntou, nossa, já cheguei, que trajeto eu fiz? Muitas vezes. Que isso? Você estava em transe. Olha Exato. só. Por quê? Você estava preocupada, resolvendo alguma coisa dentro da sua mente, programando que alguma bacana. parte do seu trabalho, da sua família, alguma coisa, então você nem se deu conta, porque você já sabia o caminho para sua casa. Então a sua mente te leva lá. Exato. Impressionante. Principalmente quando você está vendo um filme ou lendo um livro, alguém liga, toca a campainha, você não escutou? Não. Imagina, não escutou. Te chamei tantas vezes. Não, você estava foco. Então nada mais é que concentração. E você, devido estar concentrado, você diminui a percepção dos outros canais sensoriais que a gente tem. Exatamente. Muito E é por isso interessante. que a gente derruba o primeiro mito. Se eu consigo controlar sua mente, você vai estar consciente 100% do tempo durante a terapia inteira. Totalmente. Porque, né, eu imagino que é uma pergunta que todo mundo tem. Poxa, será que você pode me colocar em hipnose sem que eu perceba? Né, você Essa vai é num uma- primeiro encontro, uma entrevista de emprego, usar hipnose. Palestrante, eu sei que eles têm algumas técnicas ali que Exato. favorecem, né? Vamos Mas- dizer a verdade, né, Daniela? Na verdade, são algumas técnicas, né? Para você criar empatia, que nada mais é que PNL, né? Então, tem técnicas de rapport, tem técnicas de linguagem corporal, que é utilizada no mundo comercial e até mesmo nos E relacionamentos. todo mundo Sim. usa sem nem perceber. Às É vezes automático. sem nem saber Olha o que só. está É fazendo, inconsciente. né? É inconsciente quando você está na paquera, Não sei o que é isso. não? Não lembro. Mas eu Eu entendo. posso dizer que já esqueci, Daniela, você não. Mas olha, eu entendo que dominar não que talvez vá ser tão avançado quanto vocês, mas todo tipo de conhecimento, essa parte da hipnose, da PNL, eu entendo que é um poder, eu entendo que as pessoas estão deixando de agregar poder, claro, usar para o bem, para que elas
lidem melhores com seus relacionamentos no trabalho, com a família. O que vocês estão me dizendo aqui é muito nítido isso. Na verdade, são algumas programações que a pessoa absorve do ambiente que ela foi criada, ou das pessoas mais próximas, pai, mãe, professor, que tem horas que ela desenvolve um comportamento indesejado, só que ela não sabe a origem. Então, só para você ter um exemplo, eu atendi uma cliente que ela tinha a mania de se atrasar em tudo, só que ela tem um negócio. Então, a partir desse salão de beleza que ela tem, como que ela vai atrasar 30, 40 minutos? Não tem como, né? Não tem como. Só que ela não entendia o porquê. E qual terapia você recomenda para essa pessoa? Não é. Aí ela chegou no meu consultório com essa reclamação, ela falou, é possível mudar? Eu falei, vamos entender o que a sua mente programou para isso se tornar um hábito. Por quê? Aí, durante o processo, Que interessante. ela admirava muito uma pessoa no primeiro emprego dela, e essa pessoa era bem-sucedida, super respeitada, só que ela tinha um defeito gravíssimo, se atrasar. O que a mente fez? Opa, se eu me atrasar, vou ser igual a ela. Puf, somente isso. Pronto. Então, eu falo que a nossa mente é igual um computador. É uma programação que entra, ou um vírus, que a gente só vai se dar conta que tem algum vírus rodando na nossa mente quando começa a travar, a ponto de fazer coisa que não gosta. Sim. Incomodar. Acho que tem que Incomodar, engordar, desenvolver algum tipo de doença, algum comportamento que ela não consegue entender o motivo. Aí você fala, poxa, tô precisando de ajuda. Infelizmente, é somente nesse ponto que as pessoas recorrem a entender o que está acontecendo com elas. E às vezes elas procuram por alguma outra forma e acabam se deparando com outras maravilhas, né? Porque é uma ferramenta de autoconhecimento. Totalmente. É um processo. É um processo. E para explicar isso de uma forma mais rápida, assim, mais prática, quando você está dentro da barriga da sua mãe, a partir do 3º mês de gestação, você já está armazenando dados. Então, a partir do momento que o cérebro é formado, você já está armazenando dados dentro da sua mente. Quando você nasce, dos 0 aos 6 anos, a sua mente é zerada. Então, tudo que você aprende, que vem dos mais velhos, que são grandes autoridades nessa idade, você absorve 100%. É uma esponja. Então, se você foi de um lar que era um lar violento, que era um lar que tinha problema de escassez, com uma série de crenças financeiras, provavelmente você carregue isso para o resto da sua vida, mas de forma inconsciente. Tá. Até que alguma coisa Até quebre. que você entenda o que está acontecendo e você consiga quebrar esse ciclo. E queira também. Né? E queira, exatamente. Porque a gente vê casos de vários empresários que a pessoa veio de uma família humilde, que teve problema com escassez, cresce e de repente quebra. E volta tudo para o zero de novo. Como, né? Aí você fala assim, mas como assim? Ele tinha tudo para dar certo? O que ele fez? Em alguma parte do momento, para ele voltar a pertencer àquela família, ele não podia ser melhor do que eles. Ele volta. Então, aquele monte de ferramenta que está lá instalada dentro da mente dele, puxa ele para trás. Olha só. Sabe uma coisa que me chamou a atenção na fala de vocês? Eu havia compreendido que a hipnoterapia, ela tratava alguns bloqueios, algumas dores que você passou, talvez na infância, no teu inconsciente. Vocês me trouxeram cases de coisas que aconteceram quando a pessoa já estava adulta. Também é. Então, isso também impacta e é um pouco mais fácil de tratar, porque foi na fase adulta, não na fase esponja dos 6 anos? É igual. Ou nada interfere? É igual. Eu achei que fosse só numa fase muito inicial, assim, da vida. É que, assim, da cliente que eu te trouxe, ela tem uns elementos na infância, né? Mas o que acontece em traumas, principalmente em fobias e traumas, é que a pessoa tem uma inicial. Então, você era pequenininha e o cachorro te mordeu. Você vai ficar com um pouco de medo de cachorro. Sim. Aí passa uns 10 anos, você sabe que alguém foi atacado por um outro cachorro, foi para o hospital e morreu. Você tem outra marquinha lá na sua mente de que, olha, cachorro é uma coisa ruim. Ok. Porque ele pode... Reforça. Vai reforçando, exatamente. Até chegar num ápice onde você desenvolve uma fobia tão intensa que você não consegue chegar perto de ninguém. Que se aparecer um cachorro aqui, você pula aqui e você passa mal. Exato. Entendeu? Então, o que deflagra isso é o final.
Então, a gente chama de ECI, o evento causador inicial, e os ECS, os que ficam no meio, que são os secundários, e o final, o ECF, que é o que detona a bomba. Que aí você tá com, como o caso da minha cliente, aquilo fez com que ela ficasse com síndrome do pânico, mas ela tinha outros elementos anteriores que aí a gente tratou também. Olha Para só. você ter uma ideia também, muitas vezes a pessoa, que nem você falou, somente quando adulto. Uma das coisas que aparecem só quando adulto, que a pessoa nunca teve, intolerância à lactose. Agora é uma moda, todo mundo Todo tem mundo isso, mulher. intolerância à lactose. Mas quando era Verdade. criança tinha? Não. Ou então, pessoas mais idosas, fibromialgia. Verdade. Ela desenvolveu agora, mas por quê? Como se fosse um balde. Então a pessoa vai enchendo, enchendo, enchendo de trauma e chega no ápice que ela vai desenvolver algum distúrbio. Pode ser físico, em forma de doença. Os que têm a ver com o intestino, que antigamente a gente falavam doenças intestinais, né? Hoje a gente, os médicos, né? O jargão médico hoje são doenças da interação entre o cérebro e o intestino. Então, Viu? hoje se sabe realmente que o nosso intestino é o segundo cérebro, Sim. certo? Sim. Então, o que traz problemas para os pacientes, para que eles desenvolvam doenças no intestino? E a grande maioria de intolerância a vários tipos de alimentos, né? Intolerância a glúten. Aí muita gente tenta defender. O glúten mudou, porque você fala, pão, se come pão desde de que o mundo é mundo, Leite. né? Sempre. Todo mundo comia pão, né? E leite Então daquele de saquinho. você vê filmes bíblicos, era o trigo, o pão, né? Não, mas é porque o glúten, né? O trigo mudou muito daquela época para agora. Então tem os transgênicos, né? Transgêneros Opa, são não, pessoas. não. Transgênicos. Então você fala assim, não, mas Exato. não é isso, é a mente da pessoa, né? Então são doenças degenerativas ou são doenças inflamatórias do intestino, tudo isso tem a ver com sentimentos, com problemas que a pessoa foi armazenando ao longo da vida inteira. Nossa, importantíssimo a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Inclusive você vê famílias, né, que são filhos tratados da mesma maneira, pela mesma cultura, pela mesma alimentação e tal, e obviamente acabam tendo posturas e até doenças completamente diferentes. É muito impressionante quanto o teu meio ali, na verdade, todo mundo fala assim, o meio determina muito. A gente tá numa fase que agora todos esses coaches falam muito dessa determinismo do ambiente, e eu acredito que faça sentido sim. Mas se você ali, na tua essência, nesse autoconhecimento, conseguir se Blindar a blindar, mente. eu acho que essa é a palavra, É você isso aí. consegue ficar, É. sair ileso um pouco desse óbvio da família, né? Exato, porque até mesmo na primeira sessão que a gente chama de anamnese, por exemplo, já recebi clientes que tinham 5 irmãos, criados no mesmo lugar, no mesmo quarto, tudo. Só um desenvolvia pneumonia ao ponto de ficar internado. Olha só. Só ele. Aí quando você vai investigar a fundo, tinha um abuso. Só com aquela pessoa. Que Mas tem a forte. percepção individual de cada um também Uhum. envolvido nisso, né? Se nós três assistimos a um acidente, cada uma vai Reagir de uma maneira. descrever o acidente Claro. de uma maneira. Então, também há percepções que Sim. cada um internaliza, né? Mas no caso de doenças, muita gente fala do próprio câncer, né? Você tem fator genético. Ter fator genético não quer dizer que você desenvolva a doença. O que vai determinar o desenvolvimento dessa doença é como você reage ao mundo, né? Então, o meio tem influência muito grande porque a gente recebe essas crenças e programações de autoridades, não só da família. Então, os pais, os avós, os tios, os professores, os médicos. Nossa, principalmente médico. Então, quando você vai ao médico e você tem um diagnóstico ruim, a pessoa fala: olha, você vai morrer em 6 meses. Você dá data de validade para a pessoa. Entendeu? Então, assim, olha, o seu caso é muito grave. Então, da maneira como o médico conversa com o paciente e dá o diagnóstico, ele pode ter ali a chance de melhorar ou a chance de piorar.
ele é determinante no caso do paciente, porque ele é a autoridade, ele é que entende sobre o assunto. Então, quando você vai lá, ele está credenciado, você acredita no que ele está dizendo. Então, se ele falar para você, olha, Mel, a gente vai precisar fazer uma cirurgia agora na sua mão, Sim. porque senão você vai perder os movimentos do dedo, aí você vai Aí você começar a começa a ter programar cãibra. isso. Claro. né? É. Então, assim, a gente acredita, porque ele é a Claro. autoridade. Então, o ambiente de trabalho, né, com os nossos superiores, com os colegas. Então, a Totalmente. gente vai armazenando coisas o tempo inteiro. E aí é fazer uma faxina mental Totalmente. É. e deixar a coisa sair. Pensa que pra gente é diferente, não, né? Não. Tá? É que Somos vocês têm a seres humanos consciência e lidam iguais. de maneiras diferentes, mas É. são humanas e De passam vez em pelos quando eu desafios. ligo pra ela, Débora, tem horário aí na sua agenda? Eu tô tendo apneia, tô tendo falta de ar, tô com crise de ansiedade, mas eu acho que é por causa disso. Vou investigar. Aí quando vai investigar, tem coisas lá do primeiro namoro. Gente, mas olha, geralmente é um negócio que você não imagina o Interessante. que é para fazer essa associação. E só pegando um gancho que a Débora falou sobre médico, tinha uma tia, Maria, que já faleceu, e ela assim, ela fumou a vida toda e praticamente ela não tinha pulmão. Eu não sei como ela sobrevivia, Então, porque não tinha mais jeito. Porém, ela foi no médico, esse médico bem novinho, pegou, virou para ela, a gente já sabia da situação. O médico pegou, a senhora tá boa, vai começar a fazer fisioterapia. Ela deu uma melhora, você fala, como? Só uma palavra que ele falou, mentiu, mas no bom sentido. sim, do bem. E ela conseguiu fazer durante meses fisioterapia numa coisa que já nem tinha, que era pulmão. Nossa. Então, aí, o que aconteceu depois? Ela queria porque queria um diagnóstico. A gente já sabia que era o diagnóstico. Quando chegou o diagnóstico, que foi câncer, que a gente já sabia, ela definhou. Olha, Mas assim, foi muito rápido. impressionante. Óbvio que assim, Impressionante. ela já estava sofrendo, sim, estava com oxigênio em casa, tudo. Mas o fator interessante foi esse médico, essa esperança que ele deu. Ele falou: a senhora tá boa, vai fazer fisioterapia. Ela melhorou. Para você ver como a mente ela é capaz de mudar até mesmo a nossa saúde. Aliás, ela muda a nossa saúde, né? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. E falando sobre saúde, o que houve para vocês terem pivotado a carreira de vocês na área, a Dani como engenheira, você também como, as duas como auto-executivas no mercado que vocês trabalhavam, área farmacêutica, área de tecnologia. Poxa, são duas carreiras excelentes, vocês estavam numa crescente, acredito que numa satisfação financeira na carreira de vocês, muito, muito certa. Em que momento e o porquê vocês resolveram olhar para essa nova área? O que conectou vocês com essa nova missão? Vou falar desse jeito. Bom, no meu caso, nessa época, por volta de 2013, eu trabalhava na General Motors como engenheira. E devido a algumas más escolhas da vida, relacionamento abusivo e tal, eu me divorciei. Só que depois disso, eu comecei a ter crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão profunda, ao ponto, eu amava trabalhar. Meu melhor dia era segunda-feira. Eu odiava a sexta, porque a sexta-feira o povo ia se divertir e eu ia para onde? Para casa, ficar sozinha, sem ninguém. E isso começou a me fazer mal. E eu comecei a pegar uns projetos que hoje eu olho e falo, como que eu executei? Eu executei um projeto gigantesco em São José dos Campos de troca de mais de 1.500 telefones físicos para VoIP em 4 dias. Como? Hoje, não sei. Era eu e mais 2 pessoas. Mas eu comecei a entrar no trabalho e nisso aí vem o burnout, vem outras coisas que você tenta ocupar a mente para esquecer os seus problemas da vida. E eu cheguei num ponto que quando chegava o horário de intervalo, o intervalo no almoço em fábrica é aquele restaurante gigantesco de 1.000 pessoas. Várias pessoas. Eu chegava na porta da catraca, minha vista escurecia e eu desmaiava. E como eu era responsável pelos rádios dos bombeiros, né? Por ser da área de telecomunicações, quando o bombeiro chegava, olhava tipo, ih, você de novo, Dani?
Ah, então isso começou a ser muito recorrente e era Começou. sempre no mesmo ponto. Ou quando eu ia pro auditório, que ia ter uma palestra, ou pro restaurante. Lugar onde tinha gente Muita gente, concentrada. muita gente. Na minha mesa, como as baias eram altas, tal, não tinha problema nenhum. Agora, quando eu entrava e via gente, mas muita gente, público, eu passava mal. Falta de ar. Nossa. Mas até um dia que eu tive uma crise muito forte, eu tive espasmo muscular. Me levaram para o ambulatório e eu lembro da médica gritando: tira essa menina daqui agora. E eu nunca tinha visto essa médica nervosa e meu corpo ele pulava da maca, pulava sozinho. E eu lembro, todo mundo branco, me enfiaram na ambulância e picaram a mula para o hospital. Eu fiquei internada 3 dias. Nossa. E a cada resultado de exame de sangue dava uma doença diferente. Começou com leptospirose. Eu comecei a rir. Falei, bom, como eu mexia com caixa de equipamento, vai que, né? Podia ser. Aí me internaram. Aí no outro dia, ó, você tá com princípio de infarto. No outro dia você tá com isso. No outro dia você tá com aquilo. Falei, meu, o que tá acontecendo? Aí no terceiro dia, eu virei pro médico e falei, ó, eu tinha passado com uma pessoa, acho que uma terapeuta, ele falou que eu tava com síndrome, mas eu vou passar com um psiquiatra. Aí ele, você tá com síndrome do pânico? Me deu alta. Eu não entendi. Aí eu fui passar com uma psiquiatra, que foi uma sorte encontrar ela, Luciana Datihara, que quando eu a conheci, foi em São Caetano, não tinha nenhuma referência para pedir ajuda. Aliás, nunca nenhum dos meus amigos, o círculo de família tinha passado por depressão, essas coisas, que eu me lembre. E até eu mesma, por ser engenheira, achava que era frescura, falta de Deus, enfim. Não tinha o que fazer. Aí eu fui. Quando eu cheguei nela, ela olhou pra mim e falou, ó, você tá com síndrome do pânico. A partir de amanhã, você gosta de praia ou campo? Aí eu falei, praia, você vai pro Nordeste amanhã. Eu falei, como que eu vou? Eu trabalho. Não, você tá de licença. Eu, como licença aqui, ó. Licença 15, mais 15 dias pra você não entrar na caixa. Você tem que quebrar a sua rotina diária. Aí eu achei aquele estranho. Eu falei, sério? Ela, sim. A medicação vai fazer efeito daqui a 15 dias, só que assim, eu sou psiquiatra, eu trato os efeitos colaterais. A causa você tem que procurar. Aí eu já amei ela. Falei, gente, é uma psiquiatra Sensata. que essa ela, abordagem. que ela falou, tipo, ela trata os sintomas, só que a causa eu tenho que percorrer. E nisso eu tinha um grande amigo, que é o Zered, que é reflexologista, que ele já tinha me alertado. Ele falou, ó, Dani, quando sua vida estiver estabelecida novamente, seu corpo vai dar sinais de tudo aquilo que você aguentou quieta, E armazenou. armazenou. Quando você tiver, tipo, nossa, minha vida tá bem, aí vai vir a cobrança. E veio em forma de síndrome do pânico. E dali eu comecei a estudar o porquê que estava acontecendo comigo. Aí foi quando eu fui estudar programação neurolinguística, que eu fiquei mais de um mês sem dormir. E depois eu fiz o exercício idiota que uma pessoa fez comigo. Faz assim com a mãozinha e tal. Eu falei, que exercício besta, gastei dinheiro à toa. Aí fui pra casa, perdi o horário de entrar na GM. Eu dormi que nem um anjo. Eu falei, nossa, que exercício idiota de fazer assim, fechar com a mão e tal. Aí eu falei, o que você fez comigo? Fiz PNL. O que é isso? Programação neurolinguística. Como um bom engenheiro, eu falei, vou estudar esse troço. Claro. Aí pesquisei na internet a escola que trouxe a PNL para o Brasil, que na época tinha sido a SBPNL. Referência. Fui estudar, fiz toda a formação e amei. Amei, amei, amei. E na formação de PNL tem a hipnose ericksoniana, que nada mais é que metáfora. Eu tinha uma versão, um nome de hipnose. Falei, isso daqui não é de Deus, isso daqui é espiritismo, eu não quero, não vou mexer com isso. E até pulei o capítulo. Coitado do Milton Erickson nessa Coitado. hora, né? Depois que eu fui entender que Muita gente pensa isso, eu tenho Exato. certeza. Eu pensava, depois que eu fui entender que nada mais é que a linguagem que Jesus utilizava, que é metáforas, para entrar a mensagem direto para o subconsciente na programação, aí eu comecei a amar. E também não comecei a estudar mais a fundo, até fazer o curso de hipnose clínica, na verdade é hipnose clássica, né? E dali fiz outros cursos que nessa segunda jornada de estudos que eu conheci a Débora. Muito Esse bom, caminho. né? É. E aí,
Perfeito, ou seja, você basicamente passou um pouco por essas causas, sentiu a necessidade de uma correção de rota, começou a estudar e percebeu que você podia cuidar da vida cuidar da vida foi um bom, né? Você é fofoqueira, é isso? Ajudar a curar um pouco as pessoas. Mas qual foi o dia que você falou assim, Essa eu tenho missão. afinidade, eu tenho essa missão? Qual foi o dia que foi o gatilho? Isso que Na eu quero saber. formação, como eu te falei, eu fiz sem a intenção de atender nem nada. Durante a formação, teve uma terapia que a pessoa resgatou uma memória que não era dela, era um medo da mãe, que foi do Uhum. útero. Olha só. Aí eu falei, que terapia que iria ser feito, ou como essa mulher ia resolver esse problema se não fosse através dessa técnica? Legal. Mas mesmo assim, eu fiquei com o pé atrás. Aí veio esse casal que eu mencionei, de cegos, depois que me pediram ajuda. Ah, Aí depois que eu vi o resultado, não só com ele, como outras pessoas, aí eu falei, não, agora eu vou usar meu pós-horário para fazer alguns atendimentos. Só que aquilo começou a tomar uma proporção muito grande. Aí você fala, pô, por que eu tô aqui dentro de uma empresa, sendo que várias pessoas que estão aqui dentro estão com estresse, burnout, alergias, etc e tal. uhum. E por que não ampliar esse horário também? Aí foi quando tomei coragem. Antes de pedir demissão, tinha aberto o consultório, só que eu só atendia pós-horário. Sim. E depois de um tempo, conversando com a Débora, com outras pessoas, até mesmo uma palestra de neurohacking que eu assisti, os dados que foi apresentado nessa palestra, assim, me impactou muito. Eu, inclusive a Yane, que eu estava com ela, que foi essa mulher que passou por essa terapia, que me fez dar aquele primeiro start de vou fazer isso. Tem um estudo, eu não sei qual foi a fonte, que foi citada lá na hora, Uhum. que o número de tentativas de suicídio superou de assassinato. Ah, mas isso já são Nossa. dados. É que o Brasil trabalha pouco estatística, né? Verdade. Nesse tipo de dado, porque a gente subnotifica o que Verdade. acontece, né? Verdade. Eu adoro estatística, né? Então, Importantíssimo. farmacêutica, né? Sim. Então, Executiva. vem um pouco dessa área. Então, é um dado já de muito tempo. E acontece em vários tipos de pessoas, tá? Principalmente em adolescentes e principalmente do público LGBTIQIA+, né? Uhum. Sei lá como fala a sigla Olha esse inteira. dado. É um dado grande porque eles sofrem muitos problemas de aceitação própria até, né? Não só de Sim. aceitação da Família. sociedade, da família, Não é a mas de própria. aceitação própria. É um Então, desafio. É um desafio. eles sofrem com depressão, com uma série de questões durante a vida inteira, e esse é um dos públicos que sofrem violência, né? Violência física, que isso Verdade. também Uhum. detona essa parte de falta de respeito com o ser humano, né? De a pessoa entrar em depressão. E a depressão é das portas iniciais para a tentativa de suicídio. Quando ela não tem mais nenhum brilho, quando ela não enxerga nenhuma saída, ela acha que a única saída é essa. E eu, quando eu tive depressão, que até essa Sério. psiquiatra falou para mim, meu cérebro não produzia serotonina e oxitocina, que são os hormônios do bem-estar. E eu tinha pensamentos suicidas também. Olha. Então, o pessoal falava, é falta de Deus. Cara, não é. É algo físico, químico. As é pessoas químico. julgam, né? O fato de você Julga. ter chego ao ponto de uma depressão. As pessoas julgam mesmo. Julgam, e ainda elas são maldosas, tipo, você é assim porque você não lê a Bíblia, porque você não faz isso, você também tem que se levantar. Cara, quando você não tem esse hormônio, você quer só morrer, você não quer levantar um dedo mindinho Olha que interessante. e nem ir no sofá. Você só quer ficar deitado em posição fetal, no E escuro ainda. E até para ratificar a tua primeira fala, a sua questão emocional gerou uma mudança fisiológica dentro do teu corpo a ponto de você não produzir a serotonina, a dopamina, as coisas que tiver. Isso é muito sério. Por isso que é importante também, tem muitas pessoas que falam, eu não vou tomar remédio que isso faz mal, me vicia. É necessário. Chega num ponto que até mesmo para ela tomar a iniciativa de fazer uma hipnoterapia ou qualquer outro tipo de tratamento para procurar ajuda, ela precisa desse start. Muito bom. Mas, quando a gente fala de mente,
as pessoas têm muito preconceito. Fala, olha lá, ó, louca, olha lá, tomando tarja preta, olha lá, louca. Ó, que sem noção. Ih, não vai namorar com ela não, porque ela toma remedinho. É, mas verdade. isso é cultural, né? Isso vem de muitos anos, né? Sim. Quando Sim. ainda tinha internação psiquiátrica, né? Então a gente sempre falava, eu não sei se lá em Santos chamam de Anchieta, era um hospital. Aqui em São Paulo tinha outro, não, Juqueri. Juqueria, Eu vou exatamente. mandar você lá pro É Juqueri, Aqui verdade. tem um Lacan não também, né? é? Tinha, não existe mais, né? Hoje está se deshospitalizando os pacientes de problemas mentais, né? Com alguma deficiência ou com alguns transtornos. Então, eles entendem que para eles o melhor é que eles sejam tratados pelos familiares, que eles, Vida real, que ambiente eles real. fiquem em casa, que eles se socializem, Claro. e aí eles diminuíram uma série de coisas, né? Você pensar que faziam lobotomia, que davam Nossa. tratamento de choque, né? Então, Pesadíssimo. você pensar em quanta atrocidade foi feita, né? Por falta de entendimento da mente, né? Totalmente. Ignorância, né? Então, é falta de entendimento, né? Porque você pegar quem faz isso são núcleos médicos. Quem é que se desenvolve mais, que faz pesquisa, que vai atrás de entender como funciona o corpo humano, né? Sim. Só que a mente sempre foi a caixinha de surpresas, né? Totalmente. E a gente vai falar sobre isso, né? Que eu percebo muito essa fusão entre multiáreas, que eu tenho percebido cada vez mais É. os médicos voltados para essas áreas de inteligências emocionais, nutricionistas, bem como professores. Então, eu tô vendo eh, uma formação híbrida nos profissionais, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas quero saber a história da Débora. Quero Muito saber a bem. história da Débora. Como é que foi seu day one? Falou, eu nasci com essa missão aqui também. Deixei a minha carreira na área farmacêutica. Ou se você cuida das duas ainda, como é que Não, aconteceu? não, eu fiz a transição completa o ano passado. Ah, É recente. recente, o ano passado. O ano passado eu decidi cuidar só dessa área de terapia nutricional, ou de Eita! hipnoterapia, olha, falando de terapia nutricional, de hipnoterapia, porque é o que hoje realmente diz sobre mim, o que eu Legal. vim fazer no mundo. Então, eu vim ajudar outras pessoas a superarem transtornos como os que eu tive. Maravilha. Então, como eu senti na minha pele e sei como é difícil, como ela acabou de dizer, quanto preconceito as pessoas sofrem por isso, e poder falar para você, eu posso te ajudar? Então, isso é o que me encanta hoje. Então, é o que me motiva a todo dia estar fazendo, estar estudando, estar querendo construir coisas novas. E é por isso que estamos nessa parceria tão grande agora com a Compromind, né? Bom. Então, eu comecei a minha jornada. Eu sou um pouco mais velha do que vocês, né? Não vou dizer minha idade, mas há Tá alguns A gente maravilhosa. procura no algum Google, tempo, né? Maravilhosa. algum tempo atrás, assim, né? A gente pesquisa no Google, pesquisa. Tá bom, tá bom. Far, far away. A long time ago. Tudo bem. E eu comecei como farmacêutica depois que eu me formei, né? Me desenvolvi na área assistencial, Legal. estudei muito sobre terapia nutricional, Vi. né? E eu atuava dentro de um hospital com terapia nutricional parenteral e enteral. Então, trabalhando justamente com pacientes críticos, que são os pacientes que recebem a nutrição pela veia, né? Não podem comer nada por boca. Então, eu construí a primeira sala limpa dentro de um hospital no Brasil, que são normativas internacionais. Eu dava aula em congressos, tinha Olha. uma série de trabalhos científicos em desenvolvimento, né? E isso chamou a atenção da indústria e eles me convidaram para atuar como especialista de produto de uma área nutricional dessa numa multinacional americana. E como eu já estava me sentindo um pouco estagnada, porque eu sou geminiana, então eu não consigo parar quieta. Sei Eu bem. tenho que fazer coisas e coisas e coisas, né? Lá em Ama casa eu, gente. lá em casa eu tenho um apelido de formiguinha. Minha mente é Então, educada, né? então eu vivo sempre em movimento. Então aquilo Legal. já era uma coisa que eu precisava de outros desafios. E aí eu parti para a indústria e me descobri dentro da indústria. Por quê? Era lidar com pessoas, eu viajava bastante, né? Então eu também continuei dando aula sobre os produtos e eu comecei a fazer vendas para grandes contas, para clientes diferenciados dentro da empresa. E eu me encantei com essa área de vendas. E aí eu fui me desenvolvendo nisso. Eu virei depois gerente de produto e numa situação da empresa, eu mudei para uma outra empresa como gerente de vendas.
Então, eu já saí de um cargo que era de marketing, Sim. né, de produtos, para um de vendas. E ali eu me desenvolvi mais ainda, né? Tive equipes enormes, equipes híbridas com pessoal CLT e pessoal PJ, que é um desafio maior ainda Sim. de lidar, né? Para você poder estimular. E as viagens frequentes e a pressão pelos números, pelas entregas, Imagino. isso foi gerando uma série de problemas, de cansaço, de escolhas de vida, porque Sim. você para de conviver com a sua família, você não participa mais das festinhas, você está o tempo inteiro vivendo a empresa, né? E aí, até que ponto isso compensa, né? Quando eu entrei na indústria, eu passei por uma série de outros problemas, inclusive assédio, Hum, tanto assédio sexual como assédio moral, mas eu tive discriminação por ser Ser mulher, mulher. né? Então, as empresas eram sexistas na Sim. minha área. Sim. Infelizmente, quase que 90 e tantos por cento eram homens. E aí você disputar lugar com homem é uma coisa bem difícil, né? Então, quando eu comecei a me desenvolver, que eles me aceitaram no grupo, eu lembro bem de um apelido que eu ganhei dentro de uma reunião, que é assim, não, pode. Eles ficavam com pudores, às vezes, de falar, e um virou e falou assim: não, pode falar para Débora, não tem problema nenhum. Ela é quase um homem. Eu, na hora, eu me olhei assim, eu falei, sou quase um homem. Ele, não, 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 não tem nada de errado com você. Você é linda. Não é isso. É que você pensa de forma tão racional, o seu marido deve ter morrer de medo. Ele nem pula fora do pinico, eles falaram isso. Ele deve morrer de medo de tomar um pé na bunda. escutei isso também. Aí eu olhei assim, eu falei, mas sou quase um homem. E aí esse apelidinho pegou. Não, olha, Débora, ela é quase um Quase um homem. homem. Então, assim, era Como se a uma mulher não pudesse ter o situação. raciocínio Então, eu falei lógico, assim, e racional, eles acharam postura. que isso era um elogio. Eu Nossa. falei, como assim, né? Então, eu passei por isso. Hoje eu Sim. vejo que o mundo corporativo dentro da indústria mudou um pouco. Então, a gente tem uma frequência maior de mulheres, né? Verdade. Porque elas acabam sendo mais objetivas hoje e mais persistentes do que os homens. Então, elas Certeza. foram ganhando o caminho maior, né? Então, como eu passei por uma série dessas questões, eu passei por 2 problemas de assédio sexual em 2 empresas diferentes. Isso me marcou muito. Sinto muito. Isso me marcou muito. Em outra oportunidade a gente pode falar mais abertamente sobre isso, Sim. mas por uma mulher é muito duro. Claro. Quem nunca passou não sabe. E pode olhar assim e falar, ah, Frescura. é frescura, pô. O que é isso? Devia se sentir lisonjeada. Ou quando Não, é eu me de sentia um chefe. lixo. Era o dono da empresa, Então, entendeu? De uma empresa imensa. Então, assim, isso é uma coisa muito aviltante. E isso criou marcas. Claro. Então, essa junção de tantas coisas, nesses desafios, fizeram com que eu chegasse num momento que eu estava esgotada, física e mentalmente. Então eu já ficava com aquela angústia, o mês estava terminando, você está entregando, mas aí já tem o mês que vem, eu tenho que motivar minha equipe, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer É aquilo. desafiador. É desafiador. Era muito desafiador. E as viagens constantes, então eu tinha enjoos, eu me sentia mal, só que eu tinha que estar lá em movimento. E E bem, as né? pessoas E bem. olhavam para mim e sempre falaram, ela é muito forte. Pede para Débora, fala com a Débora, ela é muito forte. E eu tinha que ter aquela postura de forte. Não, eu sou. Porque a mulher acha que é frágil. E aí a gente tem que mascarar o lado frágil, mas não é o lado frágil da mulher, é o lado frágil do ser humano. Não tem nada a ver com o sexo. a gente só é Isso mais tem a ver com o sincera. ser humano, não é? E a gente tenta pôr uma armadura e fica presa naquela armadura. E a coisa tá ruindo e você tá ali dando um sorrisinho, né? E tá tudo bem, vamos seguir em frente. E nisso, eu comecei a fazer uma série de cursos. Eu fiz PNL para poder ajudar na formação das equipes de vendas. Eu fiz o coach para usar também dentro desse mundo corporativo. Então eu sempre tive muito antenado, eu sempre gostei muito de estudar para incluir dentro dos treinamentos, para trazer coisas novas e visões novas, para que eu motivasse as pessoas que trabalhavam comigo. Né? E de uma certa forma, é como todo mundo fala, quem faz psicologia está querendo resolver algum problema É interno, verdade, né? as pessoas falam Não é? isso. E a gente acaba, e eu acho que acaba sendo verdade, porque a gente quer se autoconhecer também, quer melhorar
primeiro você. Então eu queria me livrar disso tudo que eu sentia. E quando a coisa ficou exacerbada, que eu tinha muita ansiedade, eu comecei a tomar medicamento, eu fui a um psiquiatra, eu fiz terapia, que não resolvia. Aí eu falei assim, não, preciso entender melhor isso. Fui fazer o curso de psicologia positiva. Maravilhoso. Tá. Entendeu? Deepak Chopra é um dos Maravilhoso, maiores. maravilhoso. Aí você fala, quero aprender. Faz só um parênteses. É psicologia positiva sobre o que aborda? Ela aborda, Pra quem nunca ouviu falar. ela aborda tudo que você lida no dia a dia com informações positivas. Então, hoje, se você senta num jardim, eu sempre fui assim desde criança. Eu observo a mínima coisa, a formiguinha, a florzinha, e eu me maravilho com aquilo, eu me permito olhar tudo aquilo. Que As legal. pessoas passam pelo jardim e não olham nada. Eu falo, você viu a florzinha amarela? Que flor? Que florzinha amarela? Então, assim, você precisa conviver com o que está do seu lado, você precisa ser grato pelo que você tem, você precisa ser grato pela ajuda do outro, você precisa contribuir com esse universo, não é? Então, é trabalhar todos esses pontos. E como você trabalha isso em você e estimula as outras pessoas a pensarem dessa maneira, Que bonito. né? Então, Lindo. você está sempre pensando numa saída, sempre tendo aquele insight de que não, vai dar certo, vamos embora. Ah, não tá legal, não, vamos embora. Não é isso. Ou uma dos meus maiores experimentos é o meu marido. Entendeu? Eu vivia sempre na cabeça dele. Não, você não pode pensar assim, você não pode falar isso, você não pode verdade. aquilo. Assim, o universo conspira a nosso favor. Então, se você pede coisa ruim, você vai receber coisa ruim. Se você pede coisa boa, você vai receber coisa boa. Até porque reclamação é pedir novamente, clamar duas Clamar vezes, né? duas vezes. Exato. E nossa, e como tem poder tudo isso, Muito. né? E homem reclama muito, né? Cá entre nós. Os homens aqui, né? Vão achar ruim. Homem reclamão. Como a Dani mesmo fala, né, que ela vai à Bíblia, o que tem mais de ensinamentos É com verdade. isso dentro da Bíblia, Verdade. né? Se você recorrer, se você abrir os seus ouvidos para escutar, Sim. você vai ver quantas maravilhas vão aparecer, né? Legal. Então, isso me ajudou muito, mas eram questões que ajudavam por um período, mas eu não resolvia a causa, então aquilo voltava, né? Eu fiz mindfulness, fiz Theta Healing, Ah, eu legal. fiz inúmeros negócios e Tem mais coisas. curso que esses que vocês me apresentaram aqui. Tem, mas Uau. é que esses são mais científicos, né? Os outros que você começa a comprar livro de autoajuda, sabe? Aquelas coisas assim, e Legal. pegar alguns insights. E aí você fala assim, faz parte de mim hoje, tudo isso. Com todo certeza. todo esse caminho que eu segui. Mas isso não me ajudou. Olha Né? só. E aí, por acaso, eu comprei um curso de uma pessoa que trabalhava com essa parte da psicologia positiva, eu não vou falar, mas é uma pessoa muito conhecida, que hoje eu não tenho, eu tenho algumas ressalvas, né, quanto ao trabalho dela, mas por conta de uma live que ela fez uma live com o Michael Arruda. Michael Arruda, ele é o presidente da Omni, né, que é o centro de hipnose no Brasil, ligada ao centro que era americano e que hoje está na Suíça, né, que é a Omni Internacional, que dá os cursos de hipnoterapia. E ele tinha acabado de lançar um livro dele que chamava Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Aí eu falei, pô, vou comprar esse livro. Na mesma hora eu entrei lá, comprei o livro. Aí entregaram o livro, aí quando eu comprei o livro, eu li o livro numa sentada, né? Bom. Eu tenho um hábito bom de leitura, mas o livro me encantou tanto que era tão fácil de leitura que eu li o livro todo, eu acabei o livro todo numa sentada. E nisso eu comecei a receber vários outras chamadas para comprar um curso dele, que era DMS, Desbloqueie a Sua Mente, alguma coisa assim, que era um percurso de 21 dias com áudios de auto-hipnose. E tinha aulas, tinha uns exercícios e tinham áudios de auto-hipnose. Eu curei o meu burnout dentro desse curso, Olha só. escutando nesses 21 dias os áudios de auto-hipnose. E os áudios curtinho.
4 minutos, 5 tá? minutos. Sem nem precisar fazer a terapia. Porque aquilo, como eu tinha um monte de ferramenta de autoconhecimento que eu já tinha Olha que instalado interessante. antes, quando eu fiz aquilo, eu tinha os insights, eu me deparava com aquilo, eu falei, meu, que é isso? Que é isso? Que é isso? E eu falei assim, que loucura! E na sequência ele fez um curso que era presencial, com um monte de gente, primeiro, tipo um mastermind, não sei, não lembro agora o nome do curso, e eu fui. E aí teve depoimento de várias pessoas que já eram hipnoterapeutas. Eu fui para entender e conhecer aquele Claro. negócio. Eu fiquei tão maravilhada com aquilo que eu falei, meu, É isso. é isso. Eu vou fazer isso para usar com as minhas equipes. Ah, e nesse período eu saí da empresa. Eu acabei um relacionamento também, me separei. Porque você acha que tudo vai mudar, né? Você vai melhorar tudo. E tudo é um pouquinho mais do mesmo. Eu me casei de novo, eu arrumei outro emprego, eu abri uma empresa. Só que aí eu troquei 6 por 3, que eu falo, né, 6 por meia dúzia. Tá. Porque antes eu trabalhava vendendo produtos de uma empresa. Tá. Agora eu tinha que vender a minha empresa e entregar os produtos da minha empresa. É um empreendedor. Entendeu? Então, assim, eu aumentei o trabalho que eu tinha. Então, aonde que eu vou acabar com o burnout? Se eu aumentei o trabalho que eu tinha, né? E muito mais responsabilidade de todos os departamentos em Aí eu você. falei assim, nossa, isso daí é muito legal, tal. Eu preciso me formar nisso para entender como funciona direito, para usar dentro do trabalho com as minhas equipes. Imagina, olha como eu vou destravar todo mundo. Maravilha. Fui, fiz o curso. E assim, tinha um curso para daqui 6 meses. Aí eu insisti que eu queria já. Eu fiz uma turma uma semana antes de começar a pandemia, antes de ter o lockdown. Ó que loucura! Fevereiro de 2020. Então eu fiz o curso, 8 dias de curso intensivos, você fechado dentro de um lugar lá, Sim. com uma série de experiências loucas, malucas, Você que fica ali fechada, destravou. não volta pra casa uma semana. Você Volta só volta para pra dormir, dormir. mas dormir meia-noite, Tá. 1 hora E da você manhã. tem atividades para fazer para levar no Sim, dia sim, seguinte. sim. Então você dorme 4 horas por dia, 5 horas. Bom. E você volta no outro dia, você faz uma série de. Tudo que você aprende, você também experiencia, porque você aplica nos colegas e os colegas Ah, em que você. legal, que legal. Então, nessas atividades, eu destravei milhões de coisas. Que E fala, você percebeu que você tinha o poder de destravar outras pessoas também. ali eu descobri, Mel, que aonde era o meu problema? Onde? Quando eu tinha 8 anos de idade, Hum. eu fui alfabetizada antes do tempo. Então, quando eu entrei na escola, eu pulei um ano da escola. Gente, é inteligente desde do É, pré, do berçário. Eu estava na idade errada, né? Então, quando eu estudei numa escola do estado, e na época em Santos, as escolas do município eram mais fortes, eram Aham. as melhores, né? Aham. Então, o meu pai conseguiu, com a ajuda de um tio, que era amigo de um vereador, tarará, e me matricularam nessa escola. Então, eu fui no 3º ano para essa escola. Só que a professora, quando me recebeu na escola, como eu tinha 8 anos ao invés de 9, como todos os outros alunos, ela me rejeitou. E aí ela chamou meus pais numa reunião na primeira semana de aula e disse para os meus pais que eles deveriam me voltar para o 2º ano, porque eu não ia acompanhar os alunos, porque eu vim de uma escola mais fraca, que eu não teria condições, que eles precisariam arrumar professores particulares para me ajudar no meu desenvolvimento e que eu ia terminar o ano e ia bombar. Mal sabia. Mal sabia. Aí a minha mãe ficou apavorada e assim, titubeou na hora querendo aceitar que eu voltasse para o 2º ano. E o meu pai disse não, ela não vai voltar para o 2º ano, porque dessa forma eu vou desestimular a minha filha. Sensacional. Ela vai continuar no 3º ano, porque se ela bombar, seria como se eu tivesse falado para ela, ó, filha, você está voltando para o 2º ano agora. Mas ela tentou, ela fez, ela foi atrás. E aí, se ela não conseguir, ela faz de novo o 3º ano, não tem problema. Sabedoria. E aí, Mel, eu passei um ano inteiro com essa professora, levando presentinho para as meninas. Com essa Malhando. professora me levando para o quadro, não para pagar a lousa ou fazer desenho, para fazer exercícios muito difíceis de matemática e de português, para que eu passasse vergonha, né? Tinham 2 fileiras de cadeiras, então todo mundo sentava do lado de alguém, então todo mundo tinha um companheiro. A minha era vazia, porque ela era quebrada. Ela o tempo inteiro, o ano inteiro, eu tenho inúmeras coisas que eu tive acesso depois de memória nesse retorno numa dessas terapias. Impressionante.
E assim, o melhor de tudo, eu passei de ano sem precisar de nenhum professor particular, sem ninguém me ajudar. Eu fui a Excelente. melhor aluna da classe e a melhor aluna da escola. Só. Sensacional. Porque eu criei dentro de mim uma questão de que eu precisava vencer, de que ninguém podia me limitar, porque o meu pai acreditava em mim. Então eu precisava superar aquilo e eu precisava fazer. E eu agi assim a minha vida Toda. toda, a minha vida toda, sem necessidade. Como se eu tivesse que provar para o O mundo tempo todo. o tempo todo que eu sou capaz. Entendeu? De falar para um cara daqueles numa reunião, de falar Claro. assim, eu tô aqui, eu entendo mais de planilhas do que você. E não é porque eu tenho um pensamento mais racional do que o seu. Uhum. É porque eu sou tão inteligente quanto você. E Claro. isso não tem nada a ver com eu ser mulher e você ser homem, Ok. né? Então, assim, é o tempo inteiro você passa por isso. Por que que você sofre assédio sexual? A gente não escuta que tem assédio sexual de mulher para homem, né? Verdade. Né? Existe. Existe. Existe, mas ninguém reclama, Ninguém reclama. porque não se sente aviltado, né? Mas por que pra gente dói tanto? Porque ali há uma característica de que você é menor que ele, de que você tá ali como um objeto para ele. Sim. Verdade. É duro, né? A gente pensar nisso. Então, tudo isso me levou até o burnout. Hum. Eu destravei o burnout lá naqueles Áudios. Os áudios. áudios. E eu entendi qual era a causa para me livrar disso de uma vez por todas quando eu fiz a minha formação. Então, quando eu saí dali, eu falei, Uma casca. gente, eu preciso ajudar outras pessoas. Ah, que lindo. E você ajudar outras pessoas dentro das empresas é difícil, porque elas criam uma, uma armadura, porque se elas se mostrarem frágeis, elas não vão ser Total. promovidas. É. Então, eu não consigo trabalhar isso dentro da empresa. Sim. Eu tenho que trabalhar isso no E nós consultório. somos estimulados pelos, né, pelos nossos gestores, nossos CEOs, a gente a podar as nossas, essa parte mais emocional. Eu sei bem o que eu tô falando. Não, Mas é impressionante. não Não só. é fraqueza, vulnerabilidade, é você compreender como lapidar para performar melhor, né? Eu acho né? que é a forma que a gente enxerga. E, Impressionante a história de vocês, muito bom. e principalmente essa parte que nem você falou das empresas, né? Você escuta muito, principalmente de gestores. Deixa a sua vida pessoal fora. Não tem como, você é um ser Você é humano único. Você é o único. Então, líderes que ficam usando essa frase, deixa seu problema emocional lá fora, seus problemas pessoais, você não é um bom líder. Na verdade, você está muito fora de Você- entender como que funciona o ser humano. É, está equivocado, né? Porque ele mesmo é um ser humano, né? Exato, porque e o problema hoje em dia também tem muitas pessoas na internet, vulgos influencers, que fica dando receitinha. Ó, para você ter sucesso, tem que acordar 4 da manhã, tem que tomar 5 litros d'água, tem que correr 10 quilômetros, tem que malhar não sei o quê. Gente, cada um é uma pessoa única. É coach, né? Ah, nem me fala. É que é individual, é autoconhecimento, né? Então, Isso tem a ver com a minha próxima pergunta. Não importa a modalidade que você escolha de terapia, eu acho que as pessoas precisam buscar autoconhecimento. Não importa a área, não importa a idade. Acho que eu acredito que cada um tem uma fase para se deparar, né? Tem que aparecer algum sintoma ali para você começar a dar uma olhada nisso. Mas a questão do autoconhecimento, inclusive, eu acho que tinha que vir, inclusive, uma educação de base, porque isso todo mundo precisa para qualquer tipo de atividade, de relacionamento e autoconhecimento. E aí a minha próxima pergunta é sobre isso, né? O que eu percebi é que na hipnoterapia parece que é muito mais rápido resolver ali os seus bloqueios, né? E aí, como é que é essa relação de ter várias outras terapias, terapia convencional, psiquiatra, a gente tem várias modalidades. A, a hipnoterapia, ela é complementar a essa terapia que você fica por meses e anos, né? Que é um questionamento que eu faço e eu sinto muito se alguém ficar um pouco ofendido com o que eu vou dizer, mas várias pessoas que eu conheço que façam terapia, elas fazem por anos e elas continuam na mesma e continuam daquele jeito. Não, na minha cabeça não entra isso. Até por isso que eu nunca havia feito. A primeira vez que eu fiz terapia já foi com a hipnoterapia com a Daniela. E para mim, uma única vez, eu trouxe algumas questões ali que era muito exacerbada com a questão de ser workaholic.
muito forte, a ponto, né, de me sentir culpada de ir pra academia, de poder estar com a minha família. E aí uma única sessão, mas foi tão forte e mudou tanto, inclusive a relação das pessoas em volta. Eu falei, poxa, por quê? O que tá acontecendo, né? É só fazer hipnoterapia ou as duas são complementares? Como é que as pessoas entendem o caminho certo para poder se curar? Ou vai para hipnoterapia direto e vamos ser felizes? São coisas distintas, né? Uhum. Existem várias terapias, como você disse, e cada uma abrange uma série de questões, né? A Tá. psicoterapia, que é a mais comum, que é a que você vê todo mundo ficando anos e anos em É. terapia, Até psicanálise. a psicanálise também, Tá? né? O que acontece com essas, né? É que além de ser cultural, tem uma questão do feudo também, de disputas entre quem pode mais ali. Então, também é uma questão política que a gente conversa isso depois. Ficar diluindo para Mas ter um na parte de, negócio, é isso? mas na parte de ciência, é como se você quisesse Segurar segurar o o cliente. cliente para você. Então, se eu Questão financeira. questão financeira e política, né? Como força de conselhos federais de psicologia, Tá. eles demoraram muito tempo em admitir que a hipnose fosse uma ferramenta para o tratamento de pacientes. Eles não podiam utilizar hipnoterapia. Que é rápido. Não, Então assim, é uma questão política, é rápida, é uma terapia eficaz. A psicoterapia usa o lado racional, Tá. tá? Então, para você acessar alguma questão subconsciente ou inconsciente, como a psicanálise diz, né? Quem é né? seguidor de Freud, você demora muito tempo. Então, você fica indo em várias sessões, conversando sobre várias questões que você está passando, até você ter um insight que a sua mente te traga alguma coisa relacionada com realmente a causa do seu problema. Então, isso pode nem chegar a acontecer. E uma das coisas que eu. É isso. E, Pode ser que a pessoa nem consiga é, compreender. e uma das coisas que, assim, eu particularmente nunca gostei foi de você taxar um tempo. Você tem 1 hora para falar do seu problema. Acabou 1 hora, o cara olha pro relógio, ó, acabou seu tempo. Cara, talvez você estava ali na hora de De ter ter um um insight insight, e acabou. acabou, próximo É, cliente. é. Parece. É uma Uma hora, indústria. uma hora quando não é de convênio, né? Porque quando é convênio, eles Ah, não, fazem convênio é 30 40 minutos. minutos, 30. 30, sei lá. CAPES é 30. Então aí você fala, pô, mas como assim? Você vai lá, até você começar a falar sobre as suas questões internas mesmo, já era, né? Sim. Então, nesse, a gente eh, consegue resolver a questão em poucas sessões, né? Em uma, duas ou três, dependendo do caso, dependendo do problema, aí dependendo do terapeuta também, né? Uhum. Mas não que a gente diga que as outras terapias não são importantes, né? São. Que se podem ser utilizadas concomitantes, podem. Vai do como você São quiser. suplementares. Por exemplo, É, tem pessoas que querem dar nome às coisas. Ah, eu quero o nome do meu transtorno. Hipnoterapeuta não vai dar um nome. Quem vai dar é o psicólogo ou o psiquiatra, que vai dar o diagnóstico. Então, nesses casos, somente eles têm autoridade de dar o nome àquela síndrome que a pessoa quer saber o nome. Eu optei muito e para. só quem pode medicar é o médico É, também, não o Uhum. exato. Ah, isso psiquiatra. que eu ia É perguntar, se psiquiatra. vocês poderiam. É. Não, não. Mas trabalhamos em conjunto, que nem se uma pessoa tentou suicídio, ela tá fazendo tratamento. Eu recebi uma ligação essa semana de uma pessoa que fazia muito tempo que eu não falava. E eu achei muito interessante que ela falou: Dani, seja sincera comigo. O que é a hipnoterapia? Porque ele tinha esse medo, achava que era ocultismo, era outra coisa. Eu falei: não, são técnicas científicas, médicas, que hoje já tem documentação e nada mais é do que você conseguir entender a sua mente, só isso. Aí ele falou o seguinte, que estava passando por burnout, estresse, e o psiquiatra dele sugeriu para ele fazer hipnoterapia. E ele ficou Olha por só. muitos meses com medo. E como ele me conhecia, ele viu os posts no LinkedIn, ele falou: "Bom, nela eu conheço, eu confio, vou ligar, ver se é isso mesmo". E Legal. me ligou. Então, para você ver, um psiquiatra, ele mesmo indicou a Fantástico. hipnoterapia para esse. Ele é um alto executivo. E por que que eu fui para essa linha também? Por ser engenheiro, eu gosto de papo, coisa rápida. Prática.
Assim, não é que eu não gosto de vocês, clientes, mas eu não quero ver vocês muito tempo, tipo, Quer resolver a eu quero vida, né? Quer resolver para resultado. vocês terem uma vida maravilhosa. Aham. Mas Mas aí vamos supor que a pessoa goste de ir lá contar sobre a vida dela. aí vai para Aí ela psicanálise, pode né? ir para psicanálise ou para psicoterapia, entendeu? Depois que soluciona o seu Sim, problema, Aham. eu acho que é uma higiene mental, é um autoconhecimento, é como você gosta, é como religião. Não É, tem a cada certa ou um tem errada, é onde você se sente bem. legal. Todas vão levar a Deus, e não é? Sim, Aonde você se sente bem é o seu lugar de estar. Então não perfeito. tem que ter aquela questão, não, não faz isso porque É. não é bom. Eu não gosto disso. é, Porque cada um tem, de forma científica, as suas comprovações e Uhum. ajuda as pessoas. Então, é escolher. eu Muito bom. atendi uma cliente que, depois de ela resolver todos os problemas, ela tinha essa necessidade de conversar. Mas aí sim, recomendei uma outra profissional de psicologia ou psicanálise, que até mesmo lá na Compromande a gente tem um espaço que aluga por hora e tem psicólogos, psicanalistas que atendem também. Porque tem horas que a pessoa está lá em casa sozinha e ela tem essa necessidade de sair de casa, de conversar, de se Verdade. abrir, e talvez ela não tenha nem amigo. Pode ser, pode ser. Então, assim, falar que é certo, que é errado, não existe. Mas uma coisa que é certa, ela é mais rápida, sim, e Incrivelmente. eficaz. Olha, para você ter uma ideia, em alguns mercados, né? Vamos pensar na França. Todos os médicos que fazem formação de medicina na França fazem hipnose. Fantástico. É obrigatório, Fantástico. né? Se você for aos Estados Unidos, também uma grande parte dos médicos hoje tem contato com a hipnoterapia. Então, eles usam isso para tirar dor. Tem um monte de trabalhos científicos. Eu fiz um curso de hipnose perioperatória para ajudar o paciente no preparo das cirurgias, Que bacana. para ter menos ansiedade, menos transtornos, para usar menos medicamento também, tanto Pra dor, né? durante para dor e durante a cirurgia, como os anestésicos, né? Então, Uhum. assim, tem inúmeros trabalhos. É que a gente não traz isso à tona, né? As pessoas lembram dessa parte mística que É aparece no nosso inconsciente coletivo, digamos assim, verdade. né? Por conta da mídia, principalmente, né? Totalmente. Essa é uma pergunta que eu acho que talvez seja uma das mais importantes aqui no podcast para aquela pessoa que não conhece, né? Eu tive a honra de conhecer através de vocês, então eu já vim com uma boa bagagem e experiência. Mas hipnoterapia, o que não é? Não tem a ver com espiritualidade, com Não. regressão. A pessoa, ela faz a hipnose, a pessoa fala, Dorme. você trava e não volta mais. Não. Por quê? Você Entendeu? vai a algum lugar? Então, as pessoas têm, a gente já ouviu falar, né? Até inclusive em novela, coisas da TV, que o pessoal faz hipnose e o cara não volta, ele fica em transe. Não Então, sei se mas esse é o termo em transe. Fala um pouquinho sobre isso. mas isso é por conta de criar essa aura, né, É. sobre a hipnose. Eu lembro de quando criança assistia o Scooby-Doo, e o Scooby-Doo e o Salsicha ficavam hipnotizados pelos monstros e Isso! andavam assim robotizados, O né, olhinho assim, com o olhinho em círculo. em círculo. Então Foi assim, longe agora, hein? é, Scooby-Doo. ó, contei minha idade, Da minha gente. época também. Já pra lá, né? Então, isso já vem introduzido, tá vendo? Desde quando a gente é É. criança. Então, quando fala, hipnose, você lembra de algum programa de televisão onde o cara fez o outro comer a cebola É. pensando que é maçã, atender o sapato achando que é um telefone, É. e você fala, Isso. nossa, esqueceu o próprio nome ou um número. Você fala, isso, o que que é isso? Isso são técnicas de hipnose de palco para entretenimento. Na verdade, Né? nada Mas não mais tem. é que um bug que a gente tem. Quantas vezes você procurou o celular com o celular na mão? Usando até Um a câmera, óculos. a lanterna do celular. Procurou o óculos com óculos na cara. É. É Então, ridículo, mas a gente faz isso. mas isso é um bug As da cha- mente, as é a falta de chaves, né? atenção. Então você usa essa brecha de falta de atenção para Uhum. poder brincar com a mente. Mas não significa que ele vai ficar preso daquele comando de esquecer o nome a vida toda. Vai dar 10 minutos, ele vai lembrar do nome dele. Mas não pode dar. Tem uma contraindicação ou pode dar alguma pane na cabeça de quem faz ou é 100% seguro? Eu vou deixar até sim, responder. sim e não. Exato. Sim e não. Assim, pode sim a pessoa ter contato com uma coisa tão dolorosa para ela Uhum. que ela tem uma reação exacerbada.
que a gente chama de abreação Isso. durante a terapia. Mas nesse momento, um profissional experiente tira você dessa cena. E aí você Entendi. cessa a crise, Entendi. entendeu? Então vamos supor que a pessoa não soubesse e ela acesso a uma memória dela que ela tenha sofrido um abuso. E isso seja de uma forma tão dolorosa que ela grite, que ela bata, que ela tente até se machucar. Claro. Então a gente tem nessa hora como agir e cessar a questão e ajudar ele a superar essa imagem que vai ficar mais presente para ele. É que você né? usa também na hora da ressignificação. Então, assim, eu já atendi pessoas que foram em outros terapeutas questionando isso, porque acessou uma coisa muito dolorida e a pessoa não tratou porque deu horário. E o cara foi Eita, embora. então, aí é o Ah, profissional, né, que não ex- tem é muito bom expertise. senso, né? Exato. Aí ela fica com um gap ou com Fica aquele algum sentimento Você fica ruim. com um sentimento ruim, né? Por- Imagina você ter uma cena, como a gente usou como exemplo de um Claro. abuso, e eu mandar você embora. Ah, você foi Exato. abusada? Legal, acabou seu tempo. Então, assim, uma das coisas que eu falo para todos os clientes, quando deita no divã, eu falei, você vai levantar se sentindo muito, mas muito bem. Bem, E a legal. pessoa sai realmente bem. Não tem uma pessoa que não sai, independente do tipo. Já atendi pessoas com abreação? Sim. Já. Já atendi, a pessoa sua inteirinha, tal, mas era algo relacionado a abuso, que a pessoa não lembrava, ela lembrava de um outro abuso. Só que antes desse abuso que ela lembrou, veio um outro. Mas com as técnicas certas, e você dá os comandos, ela se acalma, ressignifica e a pessoa sai bem. O objetivo é sempre deixar a pessoa bem, ela sair de lá leve, tranquila. Então, tem pessoas que têm medo, tipo, ai, como que eu vou sair? Ai, eu tenho medo de não sei o quê. Cara, você vai sair bem. Vai se livrar de uma vez por todas. Talvez é a última vez que você sinta aquilo. E uma palavra que você falou também que precisa ser explicado: regressão. Isso. Porque muita gente me procura e fala: Débora, você faz regressão? Então, depende do que você entende como regressão, Conte-nos. né? A pessoa está procurando regressão a vidas passadas. É uma Isso é uma coisa. coisa. Regressão é uma ferramenta que a gente usa, que é regressão à causa, que é você poder voltar e acessar essa tua memória, que pode estar na infância, na barriga da mãe, Exato. num espaço de tempo da sua vida. Isso é uma regressão à causa. Então, sim, fazemos regressão. É. Entendeu? Agora, regressão a vidas passadas é da sua crença. Você acredita nisso? Se isso vai te ajudar a superar o problema que você veio para resolver, Legal. ok. Legal. É a linguagem que a gente vai usar. Sim. Para você Tá? ter uma ideia, Interessante. para você ter uma Interessante. ideia, exemplo, quando a pessoa fala, nossa, eu não gosto de fazer regressão, o que você comeu ontem? Ah, comi lasanha, não sei o quê. Parabéns, você acabou de fazer regressão. Como assim? Regressão é você lembrar seu passado. É você Só. regredir no tempo. É. Só isso. Perfeito. Perfeito. Acho que Isso já- é bem importante. Eu acho que era uma dúvida que muita gente carrega e acaba tendo essa barreira, né, sobre a hipnoterapia. Outra pergunta. Você, quando o paciente faz a hipnoterapia, ele acaba ressignificando ou compreendendo algumas coisas que foram feitas para ele, né? Ele como... Não vou falar como vítima, não é isso, mas ele que, na verdade, acabou sendo protagonista de uma sensação desconfortável. A hipnoterapia, de alguma maneira, consegue trazer quando a pessoa provoca em outra, e aí Sim. ela, de alguma maneira, até um líder, alguma coisa, ele fez alguma Sim. coisa porque ele entende que deveria ter sido daquela maneira, ou um pai bateu, e aquilo tá causando algo ruim, é invertido. Sim, sim. Ah, As duas coisas, né? Uhum. Então não é só quando você é a vítima, quando você é o algoz também. olha, Tem um caso até de uma hipnoterapeuta famosa que ela tinha depressão e ela no tratamento dela ela regrediu a um dia que ela era criança, tinha uns 3 anos de idade, 3, 4 anos de Aham. idade, estava no banco de trás do carro do pai e ela fazendo barulho, o pai com dor de cabeça e o pai falava para ela para e ela gritava e ela fazia e acontecia atrás do carro, para porque eu vou fazer você descer. E ela continuava. Aí ele parou o carro, tirou a menina de dentro do carro, deixou a menina em pé e foi para frente com o carro assim uns 100 metros.
Desespero da Numa criança. curva. E a menina ficou ali, parada, se sentindo sozinha, chorando, Nossa, pesado. né? O pai só estava ali na frente, mas ela não sabia, né? Então, ela desenvolveu depressão. Ela também encontrou a hipnoterapia e fez o curso de formação. No curso de formação, durante uma terapia, ela conseguiu ressignificar isso e aí ela incentivou o pai, né? E o terapeuta que fez diz assim: olha, na hora eu até julguei, que pai é esse, hein, para fazer uma coisa dessa. Não. Aí ele disse que numa outra turma, quem veio foi o pai. E aí? E o pai fez a terapia. O pai tinha depressão, tanto como a filha. E qual era A o causa. fator causador do pai? O dia que ele deixou a filha, andou 100 metros com o carro. Olha, nossa, eu me arrepiei de escutar isso. Impressionante. E aí que ele entendeu, ele estava tão transtornado com as questões da empresa, com a cabeça. Ele Olha. fez isso só para dar um susto nela, mas ele não tinha ideia do que ele podia causar na filha, E dele também, sem né? saber. Então, e aí indiretamente ele também causou nele. Então, assim, gente, é muito sério. Olha, acho que as pessoas, muito sério, eu acho que as O pessoas. sentimento de culpa É, é o pior sentimento frequência mais baixa. de um ser humano. E é o que mais causa transtornos. Totalmente. Mais. Que impressionante. E se Interessante você isso. for ver, a maioria dos casos, óbvio, tirando alguns, é tudo fatores que hoje, como adulto, a gente fala que é simples. Então, atendi um cara que tentou suicídio. A Uhum. mãe dele deu uma bronca, só que não foi ele, foi tipo o primo que aprontou. E ele tomou a bronca. E ele, com esse sentimento de justiça dentro dele, aumentou tanto que aí ele tentou suicídio para chamar a atenção da mãe, porque ele não era o culpado. Então, são algumas coisas que a criança, ela cria o próprio o enredo dela, né? Eu tinha um sentimento desses. Eu tinha, não podia alguém falar que eu tinha feito alguma coisa que eu não tinha feito, que eu falava, não, não fui eu. E aí a pessoa insistia, não, foi você sim. Aquilo me fazia um negócio, vinha um calor assim que eu ficava transtornada. Não fui eu. Eu odiava isso, porque eu sempre falava desde criança, se eu quebrei alguma coisa, o que eu tinha feito, Eu assumo. eu assumo. E eu sentia aquela dor aqui dentro. Também, numa terapia, eu voltei num dia que eu tinha uns 5 anos de idade, meu irmão era bebê, devia ter uns 9 meses, e eu empurrando o carrinho dele na rua, brincando, eu corri e bati a roda no meio-fio e ele caiu, e ele Ah, machucou a boca. E a minha mãe, quando pegou a gente, ela disse, você é a culpada. Eu falei assim, poxa. não, desculpa, eu não fiz de propósito, você fez sim. Ela não confiou, ela não acreditou em mim. Então aquilo me doeu. Claro. Naquele momento, com 4 anos, eu carreguei isso durante muito Sim. tempo. Imagina, alguém falar que, não, você está pensando isso. Eu falei, tá louco. Claro Eu que virava uma fera. Aí eu falei assim, olha, como pode ser? Tem uma ligação com quando eu tinha 4 anos. Quando eu entendi isso, cessou, cessou. acabou. É muito incrível. E É até, muito incrível. e até mesmo, uma das coisas que na terapia não, na formação, me ajudou muito foi em relação a minhas crenças financeiras. Porque na terapia, na formação, a gente trata várias coisas, e nela veio uma cena de eu criança, minha avó, lá no sertão, ela tinha um pé numa árvore chamada araticum, que é tipo uma fruta do conde, e eu gostava. Quando eu fui comer, ela não deixou. Que ela falou, você tem que guardar metade pro Dinho. Dinho era um menino que meu avô criava, que tinha a minha idade. Só que essa fruta apodrecia em frente da casa. E ela falou, não é porque você é filha única que você tem tudo na vida. Ela queria me passar generosidade. Entrou o quê? Um raio de uma crença financeira, que eu não podia ter tudo na vida. Então, Olha. mesmo sendo engenheira, eu com 24 anos eu trabalhei na Vale do Rio Doce, morei em Vitória e viajava o Brasil inteiro. Pô, se com 24 anos eu estava nessa posição como líder, com 40 ia estar o quê? Claro. Não, tava lá instalando antena wireless num galpão qualquer, fazendo um projeto simples. E todos os meus círculos de amigos sendo diretores, altos executivos, morando fora do Brasil, eu fazendo a mesma coisa que eu fazia quando eu iniciei a minha carreira. Mas por quê? Eu não podia ter tudo Ter na vida. tudo.
Aí quando destravou aquilo, mas foi automático. Assim, em seguida, eu já abri oficialmente a Compromind, encarei lá o aluguel do consultório, dentre outras Empreendeu. coisas, empreender. Conheci você também, me arrisquei assumindo liderança de diretora comercial, um monte de coisa. Conheci a Débora, para Sim. você ver como uma frase, uma situação, numa avó te prejudicou, principalmente no seu lado financeiro. Eu tinha dinheiro sim, mas não tanto em abundância como eu gostaria, Claro. Como poderia ter tido, né? como eu poderia ter tido. Meu iate, meu Schaefer Mas vai 770. chegar. Bom, pode nos Vai convidar para chegar, nós passear lá. vamos. Vou, Com vou, vou. certeza. Nós vamos Com fazer certeza. festas e festas no iate da Olha Dani. que coisa boa. Olha, uma outra pergunta, agora saindo tão lá do pessoal, a parte de família, essa parte na área de empreendedorismo, que eu acho que é uma coisa que está muito em alta na internet, esses coachings falando. Eu entendo que empreendedorismo ele vem primeiro muito como um mindset, uma postura, antes mesmo de ser um cara bom de negociação, um cara excelente de produto. Por quê? Eu vejo que tem muita gente, né, que tem sucesso financeiro, vou falar isso, já que as pessoas julgam sucesso por dinheiro, o produto dele não é o mais incrível, ele não é o que fala melhor, a comunicação, o design dele é o mais incrível, mas ele tem uma postura Ele não acredita nisso. destravada. Ele não acredita que o produto dele não seja o melhor. Ele não Exato. acredita que ele não seja o cara que não fala melhor. Ele acredita que ele é o Ele melhor. é o melhor. Então ele vai lá e faz. É essa a diferença, mas isso faz parte de personalidade. Aham. Além de você poder desenvolver isso com técnicas, com trabalho, né? Aham. Isso tem muito nato das pessoas, né? Então você fala assim, o cara já nasceu empreendedor, ele já sabe lidar com vendas, com dinheiro. Já tem um fator ali do próprio lugar onde ele cresceu, das pessoas, de Muitas ter variáveis. aquela mudança, né? De falar assim, não, eu vou mostrar que eu consigo, que eu posso fazer diferente, que eu posso Exato. progredir. Tem muito anterior a ele já estar adulto aí, trabalhar a cabeça dele para se desenvolver, né? São várias, vou falar, várias skills que precisam para isso. Mas, minha pergunta é, com a hipnoterapia, Uhum. eu olho muito Boa para pergunta. esse assunto como a hipnoterapia como um desbloqueador de talento. E se aquele cara, de repente, ele não tem o perfil empreendedor? Você acha que qualquer pessoa, se for desbloqueada, ela vai ser um cara, sabe, governante no sentido de ter o meu negócio, eu vou promover, ter a habilidade, a segurança? Ou vocês acham que não? Às vezes você só vai desbloquear, o cara vai ser um excelente executivo, mas sempre um cara contratado. Mas, Como é que vocês entendem que a hipnoterapia, na verdade, às vezes pode destravar as pessoas? Ou de repente não, o cara não tem afinidade com isso, ele vai ser muito bom na carreira. é, Entendeu? Depende se ele tem crenças, né, e, sobre se, ser empreendedor. e se ele quer também. É, Porque tem muitas pessoas que querem ser funcionário. E tá tudo E bem. tá tudo bem. Tem gente que quer empreender e tá tudo bem. Inclusive, a gente pode dar um spoiler, né? Conte-nos. Estamos desenvolvendo um treinamento exatamente para isso. Para desbloquear, na verdade, alguns talentos, né? exatamente. Para empreendedor ou executivos ou profissionais, não importa. Não importa. Não importa. Desbloquear talentos. Não, totalmente. O que vocês me dizem sobre crença de dinheiro, ou de autoestima, ou de fala. Imagina, uma pessoa que não se comunica, ou ela tem vergonha de falar. Ele provavelmente nunca vai ser um líder, né? É só um desbloqueio de comunicação. Mas tem que acontecer. E quanta gente sofre com isso, né? Muito. Muita gente. Eu lembro quando eu fiz o MBA da GV, que eu tinha um amigo que era da área de TI, extremamente inteligente, era diretor de uma área e ele não conseguia apresentar nenhum trabalho. Ele suava frio, Olha ele isso. ficava extremamente nervoso. Não, assim, eu posso te ajudar. E eu era sempre escolhida pelo meu grupo, você que vai falar. Eu falei assim, mas você passa confiança. Eu falei, mas eu não sei, eu sei tanto quanto você sobre o assunto, né? Não, você vai ser largada aos leões. Mas eu nunca me senti desconfortável nessa posição, né? E aí a gente vendo que essas pessoas sofrem, e assim, de passar De mal, passar né? mal. De passar É. mal. Pressão cair. É Então, como a síndrome do pânico, né? exato. E eu Muito duro, né? eu atendi É, uma executiva que foi muito engraçado. Ela não podia receber elogio.
feedback positivo. Hum. Tipo, ó, sua unha é bonita. No outro dia a unha dela tava toda cagada. Ó, seu cabelo tá maravilhoso. No outro dia ela fazia alguma coisa pra não ter. Não tá. Que Na era? origem, quando criança, a tia dela tinha uma filha, que é a prima dela, e elogiava ela. Só que a prima ficava com ciúme e olhava fuzilante. Queria fuzilar ela, né, Sim. com o olhar. O que a mente dela associou? Opa, se eu receber elogio, é igual a esse olhar. Eu não quero ter Eu esse não olhar de quero. reprovação. Que absurdo, né? Em uma sessão, E uma sessão desbloqueou isso. desbloqueou isso, sendo que ela tinha passado por anos com psicólogo, mais de 3 anos. E ela não entendia o porquê e nunca conseguiu mudar esse comportamento que estava afetando no trabalho dela. Hoje ela até mudou de emprego já. Que bom, que bom. Nossa, é cada história. Acho que tem que colecionar aqui. Não, em breve vamos trazer clientes. É, eu acho que Pra isso poder vai ser um dos mais entrevistar. incríveis. E, bom, então, independente de ser empreendedor ou ser cargos de liderança ou não também, acho que a palavra é a mesma, autoconhecimento para você se, enfim, performar, né? Não E tem. procurar o Acho seu que não precisa lugar ficar no buscando mundo, também. né? É, exatamente. Porque nem todo mundo vai ser empreendedor. A Claro. gente também precisa das pessoas que são executoras, né? Totalmente. Então, assim, tem totalmente. lugar para todo mundo se desenvolver no mundo e ser feliz, né? É buscar menos resposta agora, o como, e mais buscar o autoconhecimento. E aí eu acho que as coisas vão acontecendo também, né? Porque a Dani falou uma coisa pra mim, ela falou, Mel, depois da sessão de terapia, de hipnoterapia, ela falou, você vai perceber que as coisas vão acontecer de um jeito fluido. É muito engraçado, parece que as coisas deslizam. É muito, muito diferente, né? As coisas acontecem sem Sem forçar. forçar. E as Sem pessoas forçar. percebem que você ficou diferente? Marido, então. Com certeza. Porque Com eu tenho certeza. bastante relato deles quando voltam Totalmente. no retorno, de falar assim, nossa, várias pessoas falaram, como você tá diferente. Eu falei assim, que bom, né? Quando a percepção é além de você Sim. saber que mudou, que as pessoas conseguem perceber Totalmente. que você mudou as atitudes, Com que aí certeza. o trabalho realmente é mais gratificante ainda pra Não, com gente. certeza. Gente, eu falo, pessoas curadas curam pessoas, né? Uhum. E a primeira frase que eu falei aqui, quando a gente começou, eu acho que todo mundo tem que ter a consciência e se perguntar como é que eu sou parte da cura do mundo. E a de vocês é muito. Eu sou da área de comunicação, então que eu seja intermediária para levar boas informações, vocês com essa parte de cura, mas a gente tem que fazer essa pergunta, como eu sou parte da cura do mundo? E o trabalho de vocês é muito incrível, porque uma pessoa curada, a filho dela provavelmente não vai passando de uma cadeia em cadeia. Gente, a pessoa tem um filho, devia fazer hipnoterapia, entendeu? Vai ser líder, tem que fazer. Eu entendo que deveria ser uma coisa óbvia de estudo, né? Mas Não, que causa ainda um quem pouco de sabe? estranhamento, né? Então, Tem. eu acho que com tudo isso que a gente está fazendo, vai desmistificando cada vez mais o que é essa terapia, o Totalmente. como ela pode ajudar as pessoas, como ela Sim. pode abrir caminhos, E o né? resultado também. Apresentando pessoas Muito. que passaram pelo processo, assim Nosso- como você. Totalmente. Que quando eu te conheci, pensa numa pessoa que domingo ela tinha que trabalhar. Sempre. Não, mas E se assim. sentia culpada quando estava Eu não ia pra academia. Não. Eu também Eu me engordei. sentia assim. A Não, gente engorda porque eu não posso ir pra academia, porque eu tenho coisa pra fazer. Não. Eu não posso ir ficar com meus familiares porque eu tenho coisa do trabalho pra fazer. E Eu me sentia engordar é se proteger. Total. Você se protege de algo, entendeu? Sim. Não, totalmente, não é. Mais que médico, esses caras famosos aí, de dinheiro que você possa imaginar com emagrecimento. Mas foi quando eu falei, não, peraí, tem alguma coisa que é Uhum. aqui, né? E aí esse excesso de trabalho, de workaholic. E acho que o mais incrível mesmo não estando workaholic final de semana, porque mudou muito, Dani, mudou muito. Fazendo quase um testemunho aqui. Até porque eu falei, meu Deus, vou voltar lá pra desfazer, porque eu tô tranquila demais final de semana, né? Você É entregou. perceber. Hã? Você entregou nos prazos. As coisas foram entregues nos prazos, as pessoas estão satisfeitas. E, sabe, ninguém morreu, sabe? Aquela coisa do desespero. Então, é o que ela falou, é uma fluidez, né? Eu indico demais, indico demais. É a diferença entre ser eficaz e ser eficiente. Totalmente. Mas é muito mágico, de verdade, assim, é gostoso você perceber que você tá levando a vida de um jeito mais leve, né?
E, enfim, imagina o decorrer aí dos próximos meses. Bom, nós já estamos aqui 1h30 conversando. Passou muito rápido. Poxa, Esse assunto é muito interessante. Eu acho que ele tem que ser falado, ele tem que ser divulgado. Antes da gente continuar aí para a pauta final, eu preciso agora que a gente conte para as pessoas como é que elas encontram vocês, qual que é o perfil de vocês no Instagram. Dani, comenta qual que é o do Compromind e o seu pessoal. Ah, então tá bom. Não, eu só tenho a conta da Compromind, né? Então é @Compromind. e o meu é @Débora Diniz Oficial. Exato. Porém, Ah, legal. hoje nós estamos anunciando a nossa sociedade. Isso, Ah, muito novidade bem. aqui. Que bom. Então faremos Parabéns. parte do mesmo arroba. @Compromind. Então tá, então se o pessoal quiser, claro, entrar em contato com vocês, quiser consumir mais conteúdo, porque eu sei que vocês gravam conteúdos bem legais, que já ajudam as pessoas até que não passam Uhum, pelas sessões, assim, que a gente fala, sessões de hipnoterapia, isso. é só lá na Compromind, Isso. YouTube. Acessar o site. É o site, www.compromind.com.br. Legal. O nosso canal no YouTube, nós vamos criar um outro, mas vamos anunciar. Tem o da Compromind e também o nosso perfil do Instagram. Lá vai ter todos os nossos telefones, o WhatsApp e os endereços. E em breve estaremos com um consultório em Santos para atender Ah, toda a Baixada exatamente. Santista. Um em Santo André e um em Santos. É. Muito bom. Isso. Online vocês fazem? Também atendem? Sim, Então, hipnoterapia online também funciona. funciona. Maravilha. Maravilha. E mais uma pergunta, só para a gente fazer, para a gente compreender, né? Porque eu entendo que a gente traz tantas coisas boas, fala, tá, agora eu quero também. Hoje, a Compromind, ela, obviamente, liderada por vocês, vocês prestam serviços de sessões de hipnoterapia, in company. Conta um pouquinho para mim quais são os serviços que nós podemos ter da Compromind aqui para performar a galera. Então, tem treinamentos empresariais também. Ok. A parte de hipnoterapia, clínica e workshop, a parte de palestras também. Sim. A gente tem parceria com um grande amigo que é o Alexandre Camilo, que dá excelentes palestras. Ele é instrutor de programação neurolinguística na própria SBPNL. Perfeito. Então, assim, desde Em palestra. breve teremos as plataformas de cursos online. Plataforma de curso né? De Isso. autoconhecimento ou para preparar as pessoas para esse mercado? Os dois. As duas coisas. As duas coisas. É. Áudios de auto-hipnose, assim como a Débora fez e já sentiu quero, muito legal. memória, a melhora, e também a parte dos treinamentos em company, né? Vamos começar com um presencial, que é o Media Hacking, voltada para assessoria de imprensa, justamente para tirar essa parte que você citou, de bloqueio, medo de falar em público, insegurança, com outras técnicas também de improvisação, né? Storytelling, e até mesmo a parte de hipnoterapia para auxiliar nessas quebras de inseguranças, medo que a pessoa tem de poder Legal. se desenvolver profissionalmente. Vai Muito ser bom. um curso fantástico, tá? No forno, para sair. Bom, novidades. Bacana. É importante as pessoas saberem aí o que elas podem. Que nem o do áudio, do livro, do áudio de hipnose. É um produto que, poxa, como eu, com muitas outras pessoas não sabia. Você desbloqueou e resolveu com um produto, um meio, né? Por isso que eu falo, a comunicação como missão de intermediar essas coisas É. que são ótimas aí. Que bom, fico feliz e muito sucesso para vocês. E vamos continuar aqui nas perguntas. Deixa eu ver, próxima pergunta aqui para vocês. Hipnoterapia. Se você digitar lá no Google, fiz esse trabalho, a gente estuda antes de vir aqui conversar com vocês, com esse tanto currículo. A gente, não que tenha muitos, mas há uma série de profissionais, né? Como, acho que a Débora citou que ela fez um tratamento e acabou não dando certo, não surtiu efeito. A pessoa veio aqui, entendeu, compreendeu, poxa, quero contratar, quero fazer uma sessão de hipnoterapia. Quais são os cuidados, o que ela precisa prestar atenção na hora de escolher esse profissional? Tem um CRM, são essas certificações que vocês fazem? O que a pessoa precisa ver para contratar alguém com segurança para fazer esse trabalho? Porque é muito delicado, né? Então, na verdade, verifique aonde que ele se formou, é um dos primeiros passos, né? Tá. E também, como você mesmo disse, depoimento das outras pessoas, né? Porque eu já você. tive caso que a pessoa fez,
a pessoa falou que era hipnoterapia, só que o processo era totalmente diferente. Então, a pessoa saiu com a ferida aberta, era só um tempo de 1 hora. Óbvio, tem casos e casos. Nosso método, nós trabalhamos a solução daquele problema. Então, assim, não é por sessão, e sim por resultado, Tá, que é diferente. legal. Então, a pessoa não fica presa à quantidade de vezes que vai voltar. Tipo, você vai voltar 1, 2 vezes. Não, quando você trata a situação né, causa. É que tem profissionais que colocam um prazo, né, de 2 ou 3 sessões. E Exato. aí, assim, no nosso entendimento, eu preciso ajudar você a Resolver. superar isso. Isso. Então, a gente precisa dar o tempo que cada um precisa. Então, se são 2 sessões, se são 3 ou se são 4, vai ser atendida da mesma forma, Então, né? você. E interrompendo um pouco a Uhum. Dani, elas podem tirar todas as dúvidas através do WhatsApp antes de marcar a primeira consulta. Ah, A bacana. gente está disponível lá Legal. justamente para dar todo o entendimento deles, de como será o atendimento, de saber qual é a questão que ele precisa tratar. Então, a gente tem uma série de dados que a gente solicita quando eles fazem o primeiro contato, e aí a gente vai respondendo para que ele se sinta confortável, Uhum. para quando chegar no nosso consultório, ele já ir sabendo quem somos nós e que tipo de trabalho ele vai fazer. Isso. Então, Excelente. por isso que, assim, é tratar a causa, né? E esse é um dos diferenciais, e é óbvio. Verifica as formações, se ele realmente estudou, porque eu já conheci várias pessoas que passaram com outros profissionais. Ah, doutor fulano. Eu, doutor fulano? Doutor fulano. Aí quando fui ver, era um conhecido meu que se auto-intitulou reflexologista e quiropraxista, sendo que ele fez um curso de Nossa. um final de É semana super sério isso. e ele atende, Entorta a pessoa ali. e se auto-intitulou quiropraxista, sendo que a quiropraxia, acho que tem formação, são 5 anos, se eu não me engano, a formação. Nossa. É E sério. ele fez um curso de um final de semana, se auto-intitulou porque ele tem a segurança na fala, um monte de coisa, e as pessoas caem, confiam, mas sem verificar a formação. Cadê? Onde que você se formou? Com quem que você se formou? Qual turma você se formou? E porque o local também depende de pessoa para pessoa. Tem horas que não é tão conhecido, mas é tão bom quanto. Mas esse cara, ele me causou espanto porque eu tive um cliente que veio dele. Ele soltou um curso caríssimo na internet, e essa mulher que veio passar comigo, ela soltou um gatilho. Ela, não, porque o doutor tal passou aqui, eu comprei dele, ele é muito bom. Quando ela mostrou o vídeo, era esse desgrama desse cara que fez isso e faz isso, que não tem certificação nenhuma. Pra você ter noção, ele não tem 2º grau. Então, assim, se auto-intitulou doutor e tá passando golpe aí em todo mundo. E um dos vídeos online de curso que ele fez disparou um gatilho nessa pessoa, porque ele não tem a técnica de como acessar essas partes e como você transmitir aquela informação com segurança, mesmo sendo online. E a mulher teve vários problemas e teve que passar comigo. Sim. Você pegou já um pouco remendado o negócio. Não, total. Mas é importante a gente falar sobre isso. Tem que filtrar quem você Como em toda a permite. área, né? Toda a área. Toda a perfeito, área tem. Perfeito. Você tem profissionais bons e profissionais ruins. Sim. É um jeito de você tentar solucionar essa questão de escolher um melhor, tendo acesso aos depoimentos, Pesquisa. a conversar com o terapeuta antes de você marcar a consulta, né? Porque também não adianta vir uma pessoa que não vai com a minha cara, não vai com a cara da Débora. E tem que ter Impossível. uma empatia. São agradabilíssimas. Não, mas tem, Mas né? tem. Afinidade. Afinidade. Exato. O público dela talvez não passe comigo e vice-versa. Claro. Porque você tem que ter essa aproximação. Então, por isso que eu falo, conhece o consultório, conversa conosco, criou aquele primeiro contato, aí sim, depois da primeira consulta, ela vai decidir se vai fazer o tratamento ou não. Isso mesmo. Muito bem, muito bem.
Olha, vou encerrar aqui nosso bate-papo. Eu sei que vocês voltarão aqui com outros convidados, com outros pacientes que terão outras histórias bastante impactantes. Mas esse primeiro bate-papo, que é trazer a luz sobre o que é e o que não é hipnoterapia, porque isso também é importante, é um, é um grande pontapé e começar com o pé direito aí, essa nova empreitada do Mindcast. E para finalizar, claro, a gente quer agradecer aqui a audiência, a todo mundo que consumiu esse conteúdo, que de alguma maneira possa sair melhor ou mais consciente do que precisa cuidar, ou de repente já destravou alguma coisa aqui com a gente. Para encerrar, eu tenho uma frase e eu só gostaria que vocês dissessem se vocês concordam com isso. Essa frase é o seguinte: conhecer os outros é inteligência, conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força, controlar a si próprio é o verdadeiro poder. Vocês concordam com isso? Faz todo sentido essa frase? Plenamente. Plenamente. Legal. Não dá para escapar e não buscar autoconhecimento, né? Eu acho que a gente está deixando muito dinheiro na mesa e boas experiências e sofrendo mais do que precisa se a gente deixa, sabe aquela vida me levar? Eu acho que não é isso, Não. né? Então, muito bem. Um grande prazer aqui falar com vocês. E muito Prazer sucesso foi nesse nosso. projeto. E aí, por favor, faça o encerramento e eu passo o bastão para que vocês sigam os próximos episódios agora. Então, muito bem, nos sigam, porque traremos muitas novidades e muitas pessoas que vão impactar a vida de vocês também com as próprias certeza. histórias, né? E a gente vai estar à disposição para as perguntas, para o que eles precisarem ainda antes do fechamento, Muito bem. certo? Exato. E eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente nessa mudança de trajetória, né? Ampliando mais as nossas atividades para alcançar e ajudar mais pessoas, né? Porque, como você falou, a nossa contribuição para transformar o mundo um pouquinho melhor. Sim. Então, se você consegue transformar uma vida que seja uma dor crônica que a pessoa não tenha mais e você recebe no celular uma mensagem tipo, muito obrigado, se não fosse passar por essa experiência, eu provavelmente estaria numa cama ou teria morrido. Isso é muito sério. Então, é muito recompensador. E fica o nosso incentivo a todos a obter esse autoconhecimento também e procurar a estudar mais sobre a si próprio para desenvolver não só os relacionamentos, como também a sua área profissional e, por que não, financeiro. Com certeza. Muito bem. Muito bem, muito bem. Só uma pergunta aqui de produção interna. Algumas pessoas mandaram mensagem para nós aqui no YouTube e nós acabamos emendando aqui na conversa. Tem tempo para a gente ler ou fica para o próximo episódio e Não. vocês respondem? Como é que tá Veja o aí, tempo? Dani, Deixa eu ver. se tem tempo. Acho que não, acho que já encerrou o Acho tempo. que já encerrou. Tá, tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Eu emendei aqui na conversa com elas. Tá aberto no seu? Tá. Tá. Na verdade, Puxa pelo menos alguma. é aqui, ó, acompanhando o trabalho dessa bela entrevista, obrigado pelo esclarecimento. Um elogio aqui, maravilhosas. A hipnoterapia ajuda muito a ressignificar de fato as coisas. Ah, é meu paciente. Ah, que ótimo. Aqui ele está citando sobre a pneumonia, é muito real. Ele é vítima de pedofilia e até os 8 anos de idade teve 7 pneumonias por um ano. Nossa. Então, foi isso também que me levou a se especializar no HipnoKids, que é uma terapia para crianças, porque se você consegue, no caso, essa pessoa é adulto, mas ela voltou lá atrás, a gente conseguiu ressignificar. Mas por que não tratar crianças que são violentadas agora, para ela crescer adultos seguros, adulto com confiança, Claro. sem levar a vida toda para só lá na frente poder procurar um tratamento. Então, eu até fiz uma palestra gratuita e ofereço para outras escolas também sobre como identificar abusos e como tratar em crianças. Então, é uma palestra que eu tenho pronta, gratuita, justamente para poder auxiliar o público, principalmente em escolas, a identificar, porque são sinais muito claros que a criança dá quando algo não está bem. Isso mesmo. Importantíssimo. Muito bem, então o pessoal deixou alguns feedbacks aí no YouTube.
Sim. Muito bem, obrigada, Dani, por ter lido. Então vamos encerrar aqui com muito. Foi muito bom, foi muito proveitoso esse momento aqui com vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.